Aceitem os termos e condições para gravar que os seus rostinhos lindos, maravilhosos vão aparecer nos 4 cantos do mundo. 9 e 5. Pessoal que não entrou, entra depois. Quem não assistiu hoje, assiste depois. O Flávio entrando aqui. Esperar o Flávio entrar. Enquanto isso, Cowboy, quer dar bom dia para a galera aí? Enquanto a galera aqui está se ajeitando. Bom dia, povo do Brasil. Boa noite, povo do Japão. Vamos lá, é nós aqui para mais esse dia de aprendizado, mais esse dia de crescimento, mais esse mastermind. Mastermind poderoso. Parabéns para você que está aqui presente hoje, nesta manhã de sábado, nesta noite de sábado, lá do outro lado do pessoal que está no futuro, né, lá no Japão. E hoje... Ó, tem mais pessoas entrando. Calmaria. Vou segurar a emoção aqui, vou aceitar o povo. É porque quando eu começo, eu sou que nem carro sem freio ladeira abaixo. Se eu começar a falar, eu não paro mais. E se eu parar, eu perco a linha de raciocínio, porque eu estou aprendendo junto comigo também. Porque eu não sei se eu vou canalizando a informação, eu vou buscando na minha memória, mas depois eu vou assistir as minhas aulas, eu fico, cara, eu que me ensinei isso, que demais. Eu vou fazer o que eu estou mandando fazer porque faz sentido. E é muito interessante que quando eu ensino vocês, é o momento que eu aprendo de verdade. Quer aprender alguma coisa? Pegue todo esse conteúdo valioso que você vai aprender hoje e ensina para a primeira pessoa que cruzar o seu caminho. Porque a pessoa que vem é a pessoa certa. E se você está na ressonância desse conhecimento, a pessoa que vai chegar até você vai estar na mesma ressonância. Eu estava assistindo Dr. Proctor, Bob Proctor, aliás, hoje de manhã, e ele falou algo muito interessante. Todo dia de manhã eu gosto de aprender algo novo. E ele falou assim que ele estava conversando com algumas pessoas na casa dele, e uma mulher falou, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma casa tão linda quanto a sua. Ele falou o seguinte, mas você já pode comprar esta casa antes de ter o dinheiro. Uau! Como que eu posso comprar uma casa antes de ter o dinheiro? Uma linha de crédito, eu fiquei pensando, vai financiar a casa, agiota, né? O que vai acontecer? Vai bater Diamond na doterra, né? Como é que vai ser isso? Mas aí ele fala que todo pensamento segue uma linha. Imagina as cordas do violão, as 6 cordas do violão. Se você tocar a corda mais grossa, deixa eu colocar a galera no mudo aqui. Se você tocar uma corda, um dó, a primeira corda mais grossa, né, as cordas de baixo, até o ré, o mi, as cordas mais finas, elas vão vibrar com a vibração da primeira corda. Então, essa é a lei da ressonância, é a lei da vibração. Quando você tem um pensamento numa corda bem fininha, por exemplo, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar esta casa. Parece que é bonito, parece que é algo assim positivo a se falar, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar esta casa. Mas esta frase, segundo Bob Proctor, afasta você do seu objetivo, afasta você da sua decisão, porque não foi tomada uma decisão. Por que não foi tomada uma decisão? Quando eu tiver dinheiro, eu vou tomar uma decisão de comprar a casa. É isso que significa. Então, não espere ter o dinheiro, simplesmente afirme, eu vou comprar esta casa. Você não precisa se justificar. Você não precisa falar, não, semana que vem, né, dia 1º, passa essa casa para o meu nome, o universo é 2023, 15 de abril, no meu aniversário, eu quero esta casa. Não precisa justificar, nesse momento, uma data, só precisa tomar uma decisão. Porque as pessoas que estão nessa corda mais fina do violão, uma corda que tem uma vibração menor, o que acontece? Elas não têm poder de decisão, porque essa é a frequência da mente dela. Essa é a ressonância que ela recebe do ambiente em que ela vive, porque as pessoas sempre dizem, quando eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, se eu fosse rica, se eu ganhasse na Mega Sena, esse se te afasta da decisão. E uma decisão
ela tem o poder de quebrar qualquer tipo de karma espiritual, crença limitante, autossabotagem. Uma decisão bem tomada, é isso que Bob fala, uma decisão bem tomada eleva o seu nível de consciência para as pessoas co-criadoras. Uma pessoa co-criadora, por exemplo, ela vê uma casa que é do interesse dela, ela tem poder aquisitivo, ela simplesmente fala, manda embrulhar, é meu. Manda embrulhar. Né? É meu. Não tem, eu quero, é meu. Qual é a condição para que eu possa ter esta casa? É minha já. Então, para você estar nesta frequência, nesta corda do violão, você tem que ter o mesmo linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio? Decisão. Então, isso só foi uma abertura que não tem nada a ver com o conteúdo de hoje, mas é muito interessante. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo. Bom dia, Daiane, uma grande profissional, uma grande mentora das mulheres também, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai estar trabalhando de uma forma dinâmica. Hoje eu vou chamar alguém, não vou chamar os meus alunos alunos não valem. Tem a Daiane aqui, que é minha aluna, a Miriam, né, a Érica, mas eu quero chamar alguém que ainda, bom dia, querida, que ainda não teve uma oportunidade de receber uma mentoria com feedback ao vivo. Que é isso que a gente vai fazer aqui. Eu e o Cowboy vamos dar um feedback, a gente vai compartilhar as nossas histórias, só que não precisa ficar com medo de se manifestar, porque antes eu vou te apresentar a ferramenta que eu utilizei para fechar uma venda em 10 segundos com a minha gerente do banco. E vou dar crédito, sim, para a Seitinoe, porque a Seitinoe me deu a grande ideia de responder os bom dias, os tudo bem, com a palavra maravilhosa, o mantra sagrado, cada vez melhor. Mas abrir um sorriso e chegar cada vez melhor. Só que tudo isso é para levar a pessoa, na verdade, a me fazer uma pergunta muito específica, que é o seguinte: o que você faz da vida, no geral, o que você faz para ter uma vida tão maravilhosa? Porque essa foi a curiosidade da minha gerente do banco. Né? Esse cara vinha, que na verdade, só o que eu fui fazer no banco? Eu fui cancelar a minha conta porque deu problemas, cobraram juros a mais, e eu decidi, não quero me incomodar, que era uma coisa tão pequena a ser paga, mas eu não deveria ter pago, só que eu paguei para não me incomodar. E ela achou a minha atitude diferenciada, porque normalmente, se o banco te roubar R$1, você vai reclamar esse R$1, né? Porque o banco não perdoa. A gente tá bem, né? Olho por olho, dente por dente. Só que eu sou quântico. Eu trabalho numa outra frequência. Então, assim, não, eu vou resolver o problema, só que assim, comigo você só falha uma vez. Então, se eu vou num estabelecimento, eu sou mal atendido, eu jamais vou reclamar. Eu vou agradecer de todo o coração. Só que eu não volto mais lá. Então, foi essa decisão que eu tomei com o banco. Tá tudo bem, banco. Vocês falharam. Tá tudo bem. Não tem problema. Mas eu não serei mais cliente de vocês. E foi isso que eu fui fazer lá no banco. Eu sou ariano, resumindo, eu sou metido. Eu sou metido. Eu estufei o peito, vou chegar lá, fecha a conta, passa a régua, né? Com propriedade, eu queria, na minha mente já estava tudo planejado o que eu ia falar. Só que daí eu me deparei com a gerente e falei assim, vou aplicar a técnica vou abrir uma energia gostosa para me poder fechar a minha conta, que eu sei que eles vão me impedir de fechar a conta. Aí eu falei, estou cada vez melhor. Quando ela perguntou, Robson, como vai você? Estou cada vez melhor. Mas eu falei assim com muita emoção, com um sorriso no rosto, e ela já sabia que eu estava indo lá para resolver um baita de um pepino. Porque eles estavam errados, estavam até preocupados de levar um processo, mas eu fui lá para resolver o problema tranquilamente. E ela se espantou com a minha tranquilidade. Olha o momento da humanidade que nós estamos vivendo. As pessoas se espantam com uma energia boa. Como que você pode estar tão bem? Isso não é possível. É mais ou menos isso que as pessoas imaginam. Só que eu, nessa frequência, lógico, eu estava fazendo um experimento científico, né? E a pobre gerente não poderia imaginar que estava fazendo parte de um experimento científico. Então, ela caiu lá no argumento do coach, né? Ela falou, uau, né? Cada vez melhor, uau, nunca ninguém me respondeu isso, mas o que você faz? Essa é a pergunta. Antes de responder o que eu faço, porque eu respondi o que eu faço em 10 segundos, foi o suficiente
para ela me pedir permissão para me chamar no meu WhatsApp, porque ela já tinha o meu contato, para marcar uma reunião fora do banco, que ela queria conhecer melhor meu trabalho. Conheceu melhor meu trabalho e me contratou como coach dela e abriu uma linha de crédito, inclusive abriu uma linha de crédito para me oferecer os meus trabalhos em até 24 vezes e 60 vezes financiado pelo banco. E eu ia fechar e me deram um cartão de crédito ouro. Olha só, para quem ia fechar a conta, eu saí muito bem, simplesmente usando duas ferramentas extraordinárias. Uma para elevar a frequência, aí elevei a frequência, coloquei a técnica. Só que antes de apresentar a minha técnica, alguém aqui se atreve a responder esta pergunta se você estivesse, por exemplo, andando na rua, conhecer uma pessoa. Oi, tudo bem? Né? No Uber, você está lá no Uber, o Uber fala, oi, tudo bem? Estou cada vez melhor. Pô, que legal, o que você faz da vida? Alguém se atreve a responder, Jaque? Você sabe, né, Jaque? Mas se você não quiser responder, tá tudo bem. Né? Eu ia falar, mas eu falei, não, vou dar espaço para outras pessoas quererem falar primeiro. Mas dá o seu feedback, o que você acha, Jaque, dessa ferramenta, dessa resposta? Funciona realmente ou é só papo de coach? Funciona, é muito boa. Funciona para duas coisas, no meu entender, assim. Para a gente ter clareza mesmo do que a gente está fazendo, porque são tantas coisas, e acho que mulheres e mães é mais ainda, né? São tantas coisas na nossa mente que tudo se perde. E até mesmo essa ferramenta, tipo, para mim, às vezes eu esqueço dela, mas eu tenho ela anotada para lembrar sempre. Aí eu vou lá e lembro, e daí funciona também quando a gente usa com as pessoas, funciona. Legal. E tu percebe que eu sou... Obrigado, Jaque, pelo seu depoimento. Percebe que eu sou um cara, assim, bem chato, porque eu fico trabalhando a curiosidade e não vou falar o que é, né? Parece que não vou falar nunca, né? Mas calma, daqui a pouquinho, né? Aquele produtor de vídeo, né? Fique comigo até o final que eu vou revelar o grande segredo. Mas é tipo assim. Então, assim, isso é uma ferramenta de coach. Eu quero explicar o primeiro poder da ferramenta em questão e depois eu vou explicar quais são os 5 passos para você responder esta pergunta. E todo mundo vai fazer junto, tá? Então, assim, o coaching, ele tem uma profundidade nas perguntas. É como quem joga xadrez profissionalmente, ou já jogou no colégio, sabe que a gente faz uma jogada já pensando na terceira ou quarta jogada. Profissionais conseguem pensar 5 jogadas à frente no xadrez. Então, o coaching é um xadrez, porque quando eu faço uma pergunta, eu sei qual vai ser a sua resposta, eu já sei qual que é a minha próxima pergunta e sei qual vai ser a sua próxima resposta, aonde eu vou fazer uma pergunta em cima desta resposta que vai ser a virada de chave. Então, na maioria das vezes, a gente faz 5 perguntas. Essa é a camada que a gente tem que fazer. 5 perguntas direcionadas. E você pode treinar essas 5 perguntas, por exemplo, quando você quer arrancar uma verdade de uma pessoa, você pergunta 5 vezes a mesma coisa. Porque se eu te perguntar, Jaque, quem é você? Ah, sou a Jaque, sou consultora do bem-estar. Legal. Jaque, quem é você? Aí eu sou chato, né? Aí ela fala uma outra coisa. Aí eu olho bem nos olhos dela e falo, Jaque, quem é você? Mas só que eu pergunto mais indignado, tipo, ainda não entendi. Quem é você? Conta para mim quem é você. A pessoa, nossa, mas eu tô falando e não tá entendendo. Aí a própria pessoa vai tirando as camadas dela, até chegar na essência e poder revelar de fato quem é ela. Eu sou filha de Deus perfeita e maravilhosa. Quando ela chega nessa perfeição, ela entende que ela tem capacidades infinitas. Só que ela tem que tirar todas as máscaras embutidas por toda uma sociedade. Então, o coach ele trabalha muito em 5 para chegar até na camada. Por isso que são 5 passos. São 5 perguntas. E se você está presencialmente, essas perguntas têm mais poder. Por quê? Quando os nossos olhos se aproximam daquilo que ele está percebendo, né, vai mudando o sistema neural. Quanto mais próximo eu fico da pessoa, mais neurônios eu consigo me conectar, ou seja, mais sentimentos eu consigo criar em relação àquela pessoa que está falando comigo. Mas vamos para as 5 perguntas. Só que antes de falar as 5 perguntas, alguém quer só tentar responder essa pergunta, não tem resposta errada, que eu só quero fazer um comparativo de um antes e de um depois. Né? Alguém quer falar o que faz da vida rapidamente?
Rapidamente, a gente está num elevador, são 5 andares, a gente tem 10 segundos para trocar essa informação, aí eu pergunto, mas o que você faz? Você entendeu que é uma oportunidade de vender o seu serviço, de falar o seu empreendimento. O que você responderia? Alguém se habilita? Senão eu vou chamar aqui. Se eu chamar, vai ter que falar, gente. Olha, isso aqui é uma mentoria, então quem falar vai ser privilegiado de ser lapidado por nós e ter uma resposta matadora que vai te fazer fechar cadastro, que vai te fazer criar lista quente, que vai te fazer criar uma agenda lotada. Aí eu vou perguntar, agora eu vou ser bem direto. Pode falar, Suzana, nem deixou eu perguntar, eu ia ser bravo, mas já que você aliviou a galera, parabéns. Eu estou melhor a cada dia e quero fazer isso com as outras pessoas, que elas se tornem melhores a cada dia. Uau! Oh, parabéns, gostei. Ficou muito legal. Seja com a Doterra, seja com o banco, porque eu também sou bancária, mãe, então, assim, eu quero me melhorar e quero que quem quer melhorar, venha comigo. Perfeito, perfeito, né? Tá bonito, tá bom, mas pode melhorar. Quando o coach fala que tá bom, é porque não tá excelente. E quando o coach fala que tá excelente, é porque não chegou no fator uau. Quando o coach fala uau, levanta a mão para cima e agradece. Você tá liberada, você se tornou mestre de si próprio. Então, vamos melhorar aquilo que já está bom. Então, anote aí. Primeira pergunta. Quem é você? Eu sou coach. Eu sou mentor. Eu sou o Robson. Que tipo de pessoa específica eu ajudo? Eu ajudo mulheres aposentadas. Eu ajudo líderes. Eu ajudo consultores. Que tipo de pessoa específica eu ajudo? Vai anotando as perguntas, a gente vai responder junto. Quem eu sou? Que tipo de pessoa eu ajudo? Por exemplo, eu sou coach. Ajudo líderes. Ajudo a conseguirem o quê? Essa é a terceira pergunta. Ajuda a conseguir o quê? Eu sou coach. Ajudo líderes a conseguirem resultados extraordinários. Então, ajuda a conseguir resultados extraordinários. Essa é a terceira pergunta. Quarta pergunta. Através, ou barra, como? Através do que eu ajudo essas pessoas? Como que eu ajudo essas pessoas? Então, vamos lá. Eu sou coach. Ajudo você, líder, a conseguir resultados extraordinários através das ferramentas poderosas de coach. Tô pegando a sacada? Então, essa é a quarta pergunta. É como? Através do que eu ajudo as pessoas? Quinta e última pergunta, e a mais, talvez a mais importante. Todo mundo tem um grau de importância, mas essa é o que vai selar, é o que vai fechar. E você tem que ser muito, você tem que se entregar na resposta dessa pergunta, que é, por que cargas da água eu ajudo essa pessoa? Vamos lá. Eu sou coach, ajudo você, líder, a conseguir resultados extraordinários através das ferramentas poderosas de coach, porque eu acredito que todo mundo tem capacidade infinita, basta despertar para tal. Ou seja, no que você acredita? Esse é o seu porquê. Porque eu, de fato, eu acredito que todo mundo é extraordinário. Não é que eu trago o extraordinário na vida da pessoa que ela consegue ter um resultado extraordinário. Não, eu não trago o extraordinário. Eu não sou o Aladim da lâmpada mágica. Mas eu consigo fazer com que a pessoa tenha consciência do mundo extraordinário que existe dentro dela, da capacidade infinita que ela tem. Eu trago essa clareza mental daquilo que ela é capaz de realizar. Por isso que eu falo que é porque eu acredito que todo ser humano tem capacidade infinita. Eu só vou lá e desperto a pessoa para isso. Só que se eu estou no banco falando com uma líder de várias outras pessoas e ela tem metas ambiciosas, eu falo, uau, esse cara tem uma boa energia. Ele é objetivo. E eu me encaixo exatamente nesse tipo de pessoa específica que ele ajuda. Olha que coincidência.
Mas olha só, eu adaptei a ferramenta para ela. Porque se eu estivesse falando com uma terapeuta, eu ajudo terapeutas a conseguirem resultados extraordinários. Estou falando com uma mãe, eu ajudo mães solteiras. Quantos anos você tem? 20... Ah, eu ajudo mães solteiras de 27. Qual é o seu signo? Ah, Leão, eu ajudo mães solteiras do signo de Leão. Quem faz isso? Parece engraçado, mas quem faz isso? O maior marqueteiro de todos os tempos, Érico Rocha, o guru do marketing. Se já apareceu no meu Instagram, ei, você de Áries, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, caraca, agora o cara foi pessoal, hein? O cara foi profundo, hein? Ei, você de Áries, Masterclass 6 em 7, né? Vem a propaganda dele. Percebe que o maior marqueteiro de todos os tempos, o guru, ele não se chama de guru, mas nós chamamos ele de guru. O guru do marketing, o cara que começou a revolução do marketing no Brasil. Ele cobra 7 mil reais. Tá isso, Ana? A Ana comprou o curso do Érico, né? Tá quanto? 7, 8 mil? 10 mil? 9 mil? Caraca. Ô, gente, a gente vai ter um reajuste aqui ó, na nossa mentoria. Vou colocar uns zeros a mais. Só que estou cobrando barato demais. Brincadeiras à parte, mas olha só. O poder de usar uma ferramenta numa conversa. Só que assim, ó, existe um treino para responder essa ferramenta. São 5 perguntas, ok? Quem eu sou? Que tipo de pessoa específica eu ajudo? Ajuda ela a conseguir o quê? Através do quê? Como que eu ajudo essa pessoa? E por que cargas da água eu ajudo essa pessoa? Por que eu quero ajudar essa pessoa? O que me motiva? Qual é o meu porquê? Esse meu porquê é um gatilho mental poderosíssimo. Né? Vocês conhecem os estudos referente a esse experimento do porquê, onde as pessoas fazem teste em filas de banco, em filas de caixa eletrônico e furam as filas. Né? A pessoa, posso passar na sua frente? A pessoa, lógico que não, né? Sai para lá. Mas daí quando a pessoa chega e fala, posso passar na sua frente porque meu filho está lá no carro sozinho, ele só tem 5 anos? Ah, por favor, pode passar na minha frente. Mas por que agora a pessoa deixou a outra passar? Porque ela deu um porquê. Só porque ela deu um porquê. Mas porque do filho ou é porque do porquê? É porque do porquê. Não é por causa do filho. Ela poderia falar como falaram no experimento científico, posso passar na sua frente porque eu preciso? Olha só. Não deu um porquê plausível. Todo mundo que está ali precisa. Por que o meu precisar tem que ser maior do que o seu? Mas por incrível que pareça, as pessoas deixaram. Deixaram. Mas por que elas deixaram? Vamos trazer a neurociência, vamos explicar como que isso funciona dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele trabalha pela lei da compensação do menor esforço. Então, ele sempre vai trabalhar pelo menor esforço para economizar energia cerebral. Porque sempre que o neocórtex, a mente pensante, lógica, racional, é ativada, o cérebro gasta 30% da força cerebral. E 30% é muita energia. Então, pela lei do menor esforço, o cérebro sempre vai estar sabotando qualquer coisa que venha fazer com que ele ative o neocórtex, que ele faça ele pensar. Então, se eu chego ali na fila e você que está na fila, eu falo, posso passar na sua frente? A resposta automática é não, certo? Só que, por que você dá uma resposta automática para não? Porque o teu cérebro ele não quer pensar. Por que essa pessoa quer passar na minha frente? Quem ela pensa que é? Qual é o motivo pelo qual venho aqui pedir para passar na minha frente? O cérebro não quer criar essa linha de raciocínio. O cérebro não quer entender o porquê dessa pessoa. Porque para ele poder entender o porquê dessa pessoa, ele tem que pensar. E por um algoritmo do cérebro, um gatilho do cérebro, uma válvula de escape do cérebro, para não gastar energia, ele tem uma resposta automática. Não. Então, quando a pessoa fala não, não é que ela não quer, é o cérebro economizando energia. Então, a resposta automática é não. Agora, se eu pensar pela pessoa, porque eu estou com meu filho no carro, porque eu preciso. Então, o porquê para o cérebro é um gatilho. É um gatilho, então já tem um porquê. Está explicado, eu não preciso comprovar para mim mesmo por que essa pessoa quer passar. Ela já falou por que ela quer passar. Então tá bom, então pode. Agora, se eu falar que não pode,
Não, você não pode, eu vou ter que contra-argumentar. Não, porque o meu filho tá bem, tá no carro, ele tem 2 anos de idade. Eu falei, meu Deus, coitada dessa criança, né? Tem 2 anos de idade. Ou seja, essa mulher vai ter que ter um outro porquê mais forte. Só que para ter um outro porquê mais forte, ela vai ter que usar toda a massa cinzenta do cérebro, todo o neocórtex. Ela vai ter que buscar uma explicação lógica plausível para que ela ganhe esse debate. É muita energia gasta. Tu acha que ela vai querer gastar essa energia? Então, qual que é a resposta automática? Ah, tá, passa, vai. É assim. Olha só que interessante como é o ser humano. Por este motivo, a gente finaliza a ferramenta com a pergunta, com a resposta da pergunta por quê. São 5 perguntas que a gente responde para a pessoa. E a gente cria um processo neural com essas respostas dentro da mente da pessoa que ela entende. É Deus falando comigo, porque olha a coincidência, ela ajuda a pessoa que sou eu a conseguir exatamente aquilo que eu quero. E dá para ver que ela tem propósito, ela faz isso por missão, meu Deus, gratidão, Deus. Só que é lógico, é uma ferramenta tão poderosa que ela pode ser usada para o bem como para o mal. Você pode usar da forma como você quiser, só que se você usar para o mal, você só faz cliente uma vez. Se você usar para o bem, você vai ter cliente sempre, porque eu posso prometer um resultado extraordinário, tá? E se eu não entregar o resultado extraordinário? O cliente não vai me indicar, ele não vai voltar, e pior, um cliente insatisfeito, ele reclama para 10 pessoas. Um cliente satisfeito, ele fala bem para uma, no máximo 3 pessoas. Normalmente, a média, eu sei que vocês são fora da curva, são todos extraordinários, cada um fala bem para 1000 pessoas, mas esta ferramenta, ela tem o intuito de se conectar com a pessoa. Por isso que esta resposta, quem eu sou, né? Eu posso falar meu nome? Posso, mas é mais interessante aqui, se você está com o objetivo de fazer uma entrega de um serviço, de um produto, é mais interessante, vamos pegar aqui a grande maioria, né, das pessoas trabalham como consultoras do bem-estar. Então você vai falar, se você está diante de um potencial cliente das suas aromaterapias, dos seus produtos, do seu serviço, você vai falar, eu sou uma consultora do bem-estar. Eu ajudo mães de família a ter qualidade de vida através dos óleos essenciais, porque eu acredito no poder da natureza concentrado numa gotinha de óleo. Olha que lindo, gente. Olha que resposta maravilhosa. Completa, perfeita. E a coisa mais importante que eu quero ensinar hoje aqui. Respeitem de verdade o tempo das pessoas. Por isso que eu coloquei essa ferramenta em 10 segundos. Pode ser feita em 15, o máximo 15. Máximo. O ideal é 10 segundos. Por quê? É o tempo de eu criar uma sinapse neural. E se eu começar a emendar outras conexões neurais, eu vou puxar para outras áreas do cérebro, eu vou atingir outras áreas do cérebro. E aquilo vai ficar maçante. Essa pessoa não para de falar, meu, que mulher chata. É isso que o cliente vai pensar. Eu estou sendo sincero. Eu estou sendo o id da pessoa. Estou sendo aquela vozinha dentro da mente da pessoa. Nossa, que mulher chata, que mulher carente. Meu Deus, eu não sei se ela quer me vender alguma coisa, se ela quer me ser sócia, ou se ela quer ser minha amiga, quer me levar para casa, mas ela não para de falar. Eu tô com pressa, eu tenho que ir embora, eu quero fazer outras coisas. Essa mulher agora, ela acha que a gente é melhor amiga. Pior de tudo, agora eu vou ter que ficar aqui, porque ela disse que me ama, que é Deus que nos conectou, e se eu sair, eu vou ser a chata. É isso que passa na cabeça da pessoa quando você não para de falar. Então, assim, existe até uma lei da persuasão, que quando você faz uma oferta, custa R$ 1.490 o kit de bem-estar e R$ 32 o frete. Pronto, falei a oferta. O primeiro a falar agora, perde. É um joguinho. Se eu falar, eu perco. Se o meu cliente falar, ele perde, né? Ele vai perder a persuasão. Eu vou ganhar e vou conseguir o que eu quero. O primeiro a falar, perde. Eu lancei minha oferta. E aí, cidadão? Ainda eu olho fixamente para ele, nem tenho reação, né? Aquela cara de pôquer, né? Sem reação. Só esperando a próxima reação, porque uma reação minha é uma resposta. Se eu rir, é uma resposta. Se eu ficar sério, é uma resposta. Então, é uma cara sem reações, porque uma reação... O teu corpo... eu fiz a oferta, daí, tipo...
quero dar uma de vida louca, né? Vou lá e cruzo os braços, dei minha oferta. Isso é uma resposta também. Aí eu falei a oferta, aí eu falo de novo. E aí, bora fechar negócio? Perdi. Essa é uma lei, não quer dizer que ela é sempre, as leis podem ser quebradas, mas no geral, quando você faz a oferta, você tem que esperar a resposta da outra pessoa. E normalmente, se você é uma pessoa como está se nutrindo de ferramentas de persuasão, você vai ter conduzido essa conversa de forma inteligente. Eu vou ensinar como conduzir de forma inteligente. E você vai já estar preparado para receber um sim. Porque você vai trabalhar pela energia do menor esforço da pessoa. Quando eu faço a oferta, eu faço uma oferta de uma forma que se a pessoa vai ter que me falar não, para ela me falar não para mim, ela vai ter que refutar todos os argumentos que eu utilizei para chegar na minha oferta. E olha que eu pesquiso, eu trago números, eu trago provas suas, que prova lá, você fala que não, mas olha a Dona Maria lá, ela conseguiu, e aí, o que tu vai falar? Entende? Ah, o dia não existe, olha lá para o céu, o sol está lá, o dia existe. Então eu dou uns argumentos bem verdadeiros, irrefutáveis, que para a pessoa quebrar o meu argumento, ela consegue, lógico que ela consegue. Mas, mais uma vez, o cérebro dela quer quebrar esse argumento? O cérebro dela quer gastar energia? Não. O que o cérebro dela quer? Na verdade, aquilo que eu estou oferecendo. Porque a gente trabalha com intenção. Se a nossa intenção é ajudar o próximo, a gente vai pegar o próximo que precisa de ajuda. Só que numa argumentação, quando eu faço a minha oferta, eu falo aquilo que eu sou, apliquei a ferramenta, eu espero a reação, eu espero a resposta, não importa quanto tempo. Porque tem algumas respostas no WhatsApp, por exemplo, que eu não recebo no dia. Eu recebo no outro dia. Porque existe uma lei da vibração que te coloca no empoderamento. Quando você se coloca, eu tenho a solução do seu problema. Eu vou resolver isso para você. Eu me coloco numa energia de empoderamento. Eu sou o poder da solução na sua vida. Quem tem que correr atrás de quem? Pensa, não responde, só pensa. Quem corre atrás de quem? É a pessoa que está com problema e precisa urgentemente resolver esse problema? Ou é quem tem o poder, tem a solução? Quem está desesperado? Então, por que você vai se desesperar correndo atrás desse contato? Correndo, não, você precisa comprar, meu Deus. Tá, faz o seguinte, eu vou te dar de graça. Não é assim muitas vezes? É tão desesperador que você quer dar de graça o seu serviço, você quer dar de graça os seus produtos. Por desespero, não por estratégia. Existe estratégia de reciprocidade, gerar valor sem pedir nada em troca. Mas nesse ponto da argumentação, é desespero. E como já diz os estudiosos da mecânica quântica, aquilo que você sente é seu. Aquilo que você pensa é seu. Então, o desespero é seu. Essa é a sua frequência. E você, por uma lei da atração, semelhante atrai semelhante. Não é que eu vou atrair uma pessoa igual a mim, não. Eu vou atrair uma pessoa na mesma frequência que a minha. Porque na Bíblia, quando escreveram na Bíblia que Deus, o homem é a semelhança de Deus, mas se você entender quem é Deus, quem é o todo, quem é o universo, você vai entender que é uma energia, é uma onda benevolente de amor. Isso é Deus, é uma onda de energia, é uma frequência que você acessa. É uma onda de energia. Então, nós somos o quê? Somos carne? Somos ossos? Somos pele? Não, nós somos energia. Pega o microscópio quântico, coloca na sua mão, dá um zoom. Você vai chegar nas células, dá um zoom numa célula. Você vai chegar nas moléculas, dá um zoom na molécula. Você vai chegar no átomo. Dá um zoom no núcleo do átomo, você vai chegar nos prótons, nos nêutrons, no bóson de Wings, até chegar no vácuo quântico. Por que se chama vácuo quântico? Porque a ciência não sabe dizer de onde vem a energia. Mas o que nós constatamos com a ciência? Que tudo é energia. Nada é sólido, nada é matéria. Robson, mas eu estou vendo matéria. Essa caneta é matéria. Não, ela não é matéria. Ela é uma energia solidificada. Porque se eu movimentar, se eu aumentar a frequência da caneta, ó, ela some. Diminui a frequência, ela aparece. Então, isso é frequências.
Tudo é uma onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. Então, quando eu entendo que tudo é onda, tudo é partícula, eu entendo que eu sou frequência, essa é a semelhança de Deus, eu ser semelhante de Deus, ou seja, a minha energia, eu sou energia. Então, tudo aquilo que eu vibro, o campo que eu estou vibrando, é o campo da minha cocriação. Por isso que no coaching a gente trabalha uma das ferramentas mais poderosas do mundo, autorresponsabilidade. Se responsabilizar pelo seu campo de energia. Então, se você vai levar a solução com um produto, ou através de uma mentoria, de um serviço que você vai oferecer para a pessoa, em primeiro lugar, se colocar como provedor de soluções. Ou se você gosta, como eu sou uma pessoa mais religiosa, eu não tenho religião, mas eu sou religioso. Então, eu me coloco como instrumento divino de Deus. Mas você pode colocar como instrumento divino do universo. Instrumento divino da sabedoria. Que eu acesse a sabedoria finita e que, através de mim, eu possa conectar pessoas através do coração e da mente e edificar e iluminar a vida de cada um. Esse é o meu propósito, esta é a minha missão aqui e agora. É como eu faço todo dia antes de começar um treinamento, antes de começar uma live, é me colocar como um instrumento divino de cura, onde a minha sabedoria possa transformar a vida das pessoas que se conectam comigo através da minha sabedoria. Sabedoria esta que é canalizada e passada do conhecimento finito para vocês. Então, me coloco nesta intenção. Por que intenção? Intenção é o ponteiro da sua energia, é o que vai apontar ali a energia, onde vai inclinar a sua energia. E a sua energia vai definir o seu resultado. Então, quando eu cheguei no banco para resolver um grande de um pepino, só que a minha intenção não era gerar problema, era em solucionar problemas. Eu cheguei feliz, eu cheguei alegre, manifestando a minha verdade, manifestando o meu propósito, não fechei a conta, ganhei mais linha de crédito, consegui uma nova cliente, e consegui um estudo de caso, comprovei a ferramenta cada vez melhor, a ferramenta de 10 segundos, porque todo dia nós conhecemos pessoas. Só que vamos supor que se a minha gerente de conta pergunta para mim, tá, Robson, o que que você faz? Ah, eu sou coach. O que que ela normalmente me responderia? Poxa, que legal, parabéns, sucesso. E acabaria aí. Quantas vezes você respondeu, eu sou terapeuta, sou consultora de bem-estar, que legal, mercado bacana, parabéns, sucesso. Esse sucesso chega a irritar a gente, que quer dizer que tipo, ela não está interessada, ela te deseja tudo, é tipo a mulher terminou com o namorado, né? Eu te amo, eu espero que você encontre alguém e seja feliz. Eu falei, puta que pariu, ela está terminando comigo. É a mesma coisa o cliente falar para a gente, poxa, que legal, sucesso, ótimas vendas. Não, as vendas ótimas tem que ser com você. O meu sucesso é com você. Se você me deseja sucesso, então compre de mim, feche comigo. Mas por que a pessoa não fecha? Como o cowboy falou daquela história, né, cowboy, do cara lá que foi você, cowboy, que falou do cara que só oferecia, ele só oferecia, qual era o segredo do sucesso dele? Eu ofereço. Não sei se foi você que contou essa história. Eu mesmo, Robson, na minha primeira live aí, eu comentei que quando eu comecei nas vendas, não sei se é dessa história que você está falando, está se referindo, mas quando eu comecei nas vendas, uma das coisas que eu aprendi é que, enquanto você não domina a técnica, o segredo é oferecer. Quanto mais você oferece, proporcionalmente, você vai encontrar alguém que está procurando aquele produto. Não sei quem lembra, eu contei a história que o meu treinador, na época, me botou na rua para vender purificador de água porta a porta, na época. E aí eu não conhecia nada sobre purificador. Eu falei, cara, mas como assim? Você vai me colocar na rua para vender purificador de água? Eu não conheço nada sobre purificador de água, eu não sei qual é a técnica. Aí, enfim, é uma longa história. Ele me botou, falou, não, vou te dar o treinamento. Ele me levou para casa dele, me botou para assistir o filme Coração Valente. E aí, depois de assistir o filme Coração Valente, ele sabia que eu ia receber um gás, uma energia, que a história do Coração Valente é o quê? É o Wallace, o guerreiro, que não entende nada de guerra, não é um soldado preparado, mas ele tem um porquê muito bem definido. Então, movido por essa paixão, por esse desejo, por essa necessidade de cumprir com o seu propósito, então ele se determina a ir para a batalha. E aí, esse meu supervisor falou, olha, vai com esse espírito
do Wallace para venda, e quanto mais pessoas você oferecer, se você chegar na porta das pessoas, bater e falar assim, olha, ei, eu sou vendedor de purificador de água, você tem interesse no purificador de água? É muito provável que essa pessoa vai dizer, não, beleza? Pega teu material, vai para a próxima casa e fala, ei, sou vendedor de purificador de água Europa, você tem interesse em comprar um purificador? Muito provável que essa pessoa vai dizer, não, mas se você fizer isso o dia inteiro, é muito possível que você encontre alguém que fale, puxa vida, eu estava esperando mesmo o vendedor passar por aqui. Então, nada resiste à força do trabalho, né? Nada resiste à força do trabalho. Agora, é claro que se junto com o trabalho, junto com as estatísticas de números de oferta, você aliar técnica e conhecimento para ajudar o cliente a tomar uma boa decisão, e isso vai favorecer você a melhorar os teus números, vai fazer com que você tenha um melhor aproveitamento desse trabalho de oferta. Eu vou dar um exemplo aqui. Não de êxito meu como fechador de venda, mas como cliente vítima. Semana passada, 2 vezes de vendedor que eu acredito até nem ser, talvez, profissionais com tanto conhecimento de técnica, mas que me fizeram cair na armadilha deles, talvez até por instinto. Olha o exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu até comentei com a Ju, falei, a hora que tiver a oportunidade, eu vou contar essa história para o pessoal, para ver o que é técnica de fechamento, poder de técnica de venda. Eu estava chegando no pátio de um posto para almoçar, e aí tinha um carro parado na frente do pátio do posto, do restaurante que eu ia almoçar. Quando eu saí dentro do meu carro, eu passei do lado da porta desse carro, o cara de dentro do carro, sentado no volante do carro, estilo preguiçoso, olhou para mim e falou assim, ei, dá uma olhadinha aqui. Olhadinha no quê? Pensei comigo, mas fiquei curioso. Aí ele apontou para o banco do carona, eu olhei para o banco do carona, tinha espalhado em cima do banco do carona um monte de faca. Facas artesanais, facas de aço cirúrgico, facas com desenhos de alto relevo, aquelas facas, eu não entendo muito de faca, facas mais decorativas, eu diria, enfim, eram umas facas muito bonitas. Aí ele veio com a história, falou, olha, estou vindo da cidade de Lages, que é uma cidade muito estilo gaúcho, eles trabalham muito com artesanal, essa linha de faca, pinchas gaúchas, é uma cidade famosa por esse motivo. Quem é da nossa região talvez sabe. Aí, já aquela história, eu venho de Lages, já me chamou a atenção, porque Lages, né, é uma cidade do interior, trabalha com esses artesanal e tal. Então, eu trabalho com vendas de facas artesanais de uma fábrica muito importante. Ele contou a história dele lá, enfim. E eu, rapidamente, como todo cliente, já vim logo com objeção. Poxa, cara, que legal, muito bonita as tuas facas, mas eu não sou um cara muito fã de churrasco, não sou muito fã de fazer carne, essas coisas, não participo de nenhum CTG, para mim a faca seria inútil. Aí ele rebateu, ele foi muito esperto, ele usou muito bem as técnicas do soco de café, inclusive. Quando eu falei isso, ele deu um sorriso, assim, percebe pelo teu estilo, carrão esportivo, já deu uma puxada de saco, já deu aquela bajulada em mim, né? Carrão esportivo, estilo playboy, mas acredite, cara, olha só, né? Ele concordou comigo, aceitou que a faca, nesse quesito, não era uma ferramenta que ia suprir minha necessidade, porém, depois de concordar, lembra que na semana passada a gente falou do soco de café? Sorria, concorda. Ele fez isso, abriu um sorrisão, concordou comigo, me bajulou, falando que eu era estilo playboy, carrão esportivo, que ele já imaginava. Mas, aí veio o mas, lembra do mas? Mas anula tudo que eu falei anteriormente, isola os meus argumentos e as minhas objeções, e ele colocou, então, uma outra necessidade para mim. Ele criou. Ele não precisou esperar para que eu criasse. Ele criou uma outra necessidade para mim. Só que daí ele pegou 2 facas que ele tinha, que eram realmente as mais top,
mostrou para mim, assim, na mão dele, ela colocou as duas na palma da mão, assim, na minha cara, com muita ousadia, porque o vendedor de sucesso, ele é ousado, ele é atrevido. Eu falei assim, ó, agora imagina uma dessas facas aqui na tua sala de decoração. Uma dessas facas aqui decorando tua sala. A proposta dessa faca é isso, cara, não é nem ser uma ferramenta de utilidade do dia a dia, mas sim uma peça de decoração. E aí, muito sabiamente, esperou a minha reação e ele percebeu que eu olhei para uma das facas, porque quando ele falou, imagina isso como decoração da tua sala, ele me levou até a minha sala e me fez, sim, imaginar a faca lá. E aí prestou atenção em mim para ver em qual das facas eu ia olhar. Quando eu olhei para uma das facas, ele é atento, porque um profissional de sucesso, ele é uma pessoa focada, é uma pessoa observadora, é uma pessoa atenta, é uma pessoa que, como um guepardo, no momento da caça, ele observa as reações de uma das caças no bando e aí ele foca naquela. Pode passar 10 do lado dele, é aquela que ele vai perseguir. E ele fez isso, ele prestou atenção. Quando ele viu que eu fitei o olho em uma das facas, ele colocou a faca na minha mão e falou assim, ó, faça uma proposta. Justamente a faca que eu olhei e ele viu que gerou o desejo, sem necessidade, ele colocou a faca na minha mão e falou, pega aí, faça uma proposta para mim. Tá, mas proposta, eu nem sei quanto custa. Pronto, quando eu falei isso, foi onde eu entreguei o ouro para o bandido. Tá, mas que proposta, eu nem sei quanto custa. Ou seja, demonstrei que tinha interesse, demonstrei que, né, se a proposta fosse boa, eu fazia negócio com ele. Ele disse, tá, essas facas aí você deve ter olhado por aí. Olha só que ousado, que atrevido. E de fato, eu já tinha olhado. O homem, por mais que não tenha muito interesse para isso, essas facas é muito comum hoje na nossa região, está virando moda, é comum o cara dar uma olhadinha. Eu falei, já dei uma olhada assim. Pois é, então você sabe que uma faca dessa gira em torno de tanto. Mas, como eu estou chegando na região agora, é aquele papo de vendedor, sabe? Estou chegando na região agora, preciso me capitalizar e blá, blá, blá. Te faço uma proposta para você, faço por tanto. Cometi a besteira na hora, com pressa, querendo me livrar do vendedor, eu não tive muita resposta, dei uma balanceada, uma titubeada, ele percebeu. Não, mas assim, de fato, não é um produto que eu tenho necessidade, não é um produto que é, hoje, para mim, uma necessidade, e eu estou no momento de contenção de despesa. Eu não preciso do produto. Ele puxou a outra faca, e falou assim, ó, se essa é a tua questão financeira, me diga uma coisa, qual das duas você gostou mais em termos de desejo e em termos de valor? Porque essa custa tanto e essa custa tanto. Eu te faço tanto nessa e te faço tanto nessa. Ou seja, ele foi me levando para um funil. Isso chama fechamento. Fechamento de venda chama fechamento. Por isso, é como você ir realmente afunilando a pessoa não tendo mais saída. Para resumir essa conversa, ele me afunilou de tal forma que eu acabei pegando a faca mais cara, acabei comprando a faca mais de valor agregado, levado pelo desejo. Aonde tudo começou? Quando ele pegou as duas facas mais bonitas que ele tinha, colocou na minha frente e colocou a técnica ou. Qual das duas você gostou? Essa ou essa? Ou seja, qualquer uma das duas que eu falasse, para ele era vantagem. E no momento que eu olhei para a faca mais bonita, ele simplesmente eliminou a outra e jogou na minha mão a faca e falou assim, me faça uma proposta. E quando eu falei para ele, mas que proposta? Porque eu nem sei que proposta você tem. Pronto, ele já jogou então as propostas para mim e me afunilou. Trabalhou com o desejo. Rapidamente, a mesma coisa aconteceu posteriormente, quando eu estava retornando da viagem, e eu parei novamente num outro posto, os postos estão me perseguindo, e lá nesse posto tinha uma conveniência com produtos coloniais. E os caras estavam fazendo lá demonstração de doces artesanal também. E aí tinha uns doces gigantes assim em cima da mesa, umas bolas de doce de abóbora, doce de coco, doce de goiabada, enfim, eram doces artesanais. E aí o cara me chamou para fazer uma degustação. Maldita hora que fui fazer a degustação. Eu, que nem posso comer doce, fui lá fazer a degustação do doce, peguei um pedacinho para experimentar.
Ele me fez provar 3 doces. Quando eu provei os 3 doces, ele perguntou qual achei mais gostoso. Seria até deselegante eu dizer, né, que não gostei de nenhum. Lógico, eu gostei de todos eles. E fui obrigado a ser sincero que eu tinha gostado mais, no meu gosto, do de coco. Quando eu falei que tinha gostado mais do de coco, o cara, vendo que eu era um cara que não estava demonstrando muito interesse, fez aquilo que um vendedor atrevido faz. Decidiu por mim. Quando eu falei que tinha gostado mais do de coco, ele nem perguntou se eu queria comprar. Ele pegou a faca, espetou um pedaço do doce, que deu para calcular assim, um pedaço mais ou menos de um... Era só ele direcionar a faca, ele tiraria o tamanho e o peso que ele quisesse. Mas a posição que ele colocou a faca ali, sei lá, umas 300 gramas de doce. E ele perguntou, falou, e aí, chefe, o que vai? Umas 300 gramas, umas 500 gramas? Ele me pegou de surpresa, me deixou sem reação. Eu tinha dito que gostei do de coco, agora ele perguntou se era 300 ou 500 gramas. Se eu gostei do doce, vou falar que não vou levar por quê? Quando ele falou 300 ou 500 gramas, a minha única resposta foi, não, um pedacinho menor, então. Bota aí só umas 200 gramas. Pronto. Agora, se é um vendedor, desculpa o termo aqui, bundão, que prova o doce, e aí olha para mim e fala, e aí, gostou de algum? Simples técnica de neurociência que ele usou. Não é gostou de algum. Qual desses você gostou mais? Mais. Gostar, ele já estava dizendo que eu gostei de todos, mas qual eu gostei mais? Quando eu disse, porque daí ele não me deixou opção, quando eu disse que eu gostei mais do de coco, eu defini para ele. Eu mesmo dei a resposta para ele. Eu defini de coco. Quando eu falei que era de coco, ele meteu a faca em cima do doce, direcionou mais ou menos um pedaço, e aí perguntou quantas gramas. Fiquei sem alternativa e fechei a venda com o cara. Então é isso, gente. Então são técnicas muito simples, mas que, acima de tudo, exige de nós ousadia. A primeira live minha foi voltada para o termo e o tema atrevimento. Eu continuo falando, vendedor de sucesso é vendedor atrevido, ousado. Se ele usar técnicas certas, aliado ao atrevimento, aliás, um vendedor que não tiver ousadia e atrevimento, ele nem consegue usar a técnica. Ele se sente vergonha, ele se sente coagido em fazer aquilo com o cliente, sabe? Ele acha um desaforo. E não é. Aquele cara foi tão atrevido, ele agiu de forma tão natural que, para mim, foi tão tranquilo. Só que depois eu saí com aquele pedaço de doce de coco na mão falando, caramba, cara, e agora? Tua dieta vai para onde? O camarada acabou de aplicar uma técnica em você nem percebeu. Comeu com farinha, a técnica dele levou um produto, essa semana levou 2 produtos. Um que você não tinha necessidade e um que você nem poderia usar. Falei, rapaz, olha que eu sou vendedor. Imagina se eu não fosse, então. Então, realmente, essas técnicazinhas de neurociência, gente, aliado a ousadia e atrevimento, é infalível. E são simples. São coisas simples que você nem percebe. Você olha e fala, meu Deus, como é que eu entrei nessa e nem percebi? Levei um produto que eu não posso usar sem perceber. E é incrível como tudo se resume, cowboy, nas perguntas. Toda argumentação é pergunta. É fazer pergunta. É como no coaching. Eu quero que a pessoa chegue numa clareza. Eu sei qual que é a clareza que ela precisa, mas eu não posso falar, você precisa de disciplina. Eu preciso que ela fale, eu preciso de disciplina. Só que eu posso perguntar, você prefere ser uma pessoa de resultado extraordinário, uma pessoa que tem disciplina, ou um fracassado medíocre que é uma pessoa preguiçosa? Quem você escolhe ser? Eu escolho ser a pessoa disciplinada. Então, eu dou os 2 mundos que é o que eu falo, né? Qual é o nome da técnica que você falou, cowboy? Das 2 opções? Ou. O vendedor de faca, só para ratificar aqui, lembrando que no final, quando eu joguei o argumento de que era por mais que ficasse bonito como decoração na minha sala, era desnecessário mediante a minha contenção de despesa. Foi a tentativa de objeção que eu tentei para engessar o vendedor e fugir dele.
Mas ele já sabendo que eu tinha desejo, porque eu demonstrei pelo olhar na faca o desejo. E ele sabe que a força do desejo é muito forte. O que ele fez? Ele jogou a faca por várias vezes na minha mão e usou a técnica ou. E ele chegou para mim e falou assim, ó, então se eu... Esse aqui foi um Duque de Wellington, na verdade, que ele colocou, que é uma outra técnica. Ele olhou assim e falou assim, ó, então se eu achar uma proposta que seja atraente e que seja para você uma proposta infalível, você fecha negócio comigo? A minha vontade era de achar uma objeção e dizer não, mas eu estava tão curioso para saber qual era essa proposta, vai que essa proposta era boa e tentadora o suficiente e eu levasse uma vantagem, porque a gente gosta tanto de vantagem, gente. Brasileiro, principalmente, gosta tanto de levar vantagem em cima do vendedor. E ele me vendeu uma faca, depois eu descobri que essa faca, aí foi um pouco desonesto da parte dele, porque essa faca, ele me falou que valia R$350, ele me fez quase a metade do preço, gente, era quase impossível não se aproveitar de uma vantagem como essa. E eu comprei a faca dele. Só que, horas depois, eu fiz uma outra pesquisa num outro estabelecimento e eu descobri que eu paguei exatamente o valor que a faca custava. Caiu no golpe. Mas é técnica. Ele usou técnica comigo. O cara merece pela técnica, né? Rendeu uma mentoria. Claro, meu irmão, claro. Assim, não quer dizer que a faca dele ele foi desonesto comigo. Ele não foi desonesto comigo. A faca dele tem realmente esse valor de mercado. Porém, tem o valor de mercado dele. Agora, existem outras pessoas no mercado aí vendendo abaixo do preço. Assim como ele, entendeu? Só que no momento que ele me jogou aquela sensação de vantagem, eu fui pego pelo desejo e usei isso como muleta. Até a minha esposa falou para mim, mas cowboy, tu vai usar essa faca para quê? Aí eu olhei e falei assim, tá, mas estava tão barata que uma hora dessa eu posso usar isso para dar de presente para alguém. Na verdade, gente, assim, ó, a sensação de vantagem, ela prevaleceu até mesmo o desejo, porque o desejo de comprar a faca como objeto de decoração dizia para mim que não valia a pena eu me descapitalizar por uma coisa fútil, desnecessária. Mas a vantagem de comprar uma faca pela metade do preço, gente, era irresistível. Que demais. A Suzana quer falar alguma coisa? Perguntar uma coisinha, mas depois dessa sensação de vantagem, quando você descobriu que o preço era o preço normal, você não se sentiu enganado? E outra coisa, você falou ali que o brasileiro adora vantagens, né? Eu também adoro um desconto. Mas uma vez me falaram que, assim, quando eu ofereço desconto, eu estou desvalorizando o produto. Qual que é a opinião? Porque, assim, para muitas pessoas, eu quero tentar fidelizar e dou esse desconto. Às vezes, acaba até fazendo o que o Robson falou, quando bate o desespero, que você quer que a pessoa conheça o produto, que use, só que a pessoa está, assim, muitas vezes usa a desculpa do lado financeiro, que está apertada, e eu acabo dando, olha, acho que é o desespero de fazer o negócio, de mostrar o negócio para quem não quer comprar. Então, qual a opinião? Assim, quando eu dou desconto, você acha que eu estou desvalorizando o produto ou não? Eu estou fazendo o cliente se sentir valorizado, e a outra parte, do dar de graça também, para a pessoa conhecer, ou pelo menos que seja uma amostrinha. Tem casos que eu dou até óleo inteiro, e depois a pessoa nem retorna, e nem usa, né? Porque Suzana, foi por desespero mesmo. Posso contribuir um pouquinho com a questão, assim, estou desvalorizando o meu produto, aí depende da intenção do produto que você quer vender. Por exemplo, se eu quero vender um kit de 1.500, eu ofereço um kit de 3.000. Essa técnica eu aprendi quando eu era criança, depois eu fui descobrir que era uma técnica. Lembrando, Robson, que ele fez isso. Ele primeiro viu que eu foquei na faca mais bonita, que era a mais cara que ele tinha, e aquela faca ficou assim com um valor agregado muito alto para a minha realidade de um produto desnecessário. Porém, ele tinha duas. A outra, apesar de ser similar, caía muito o preço drasticamente. Então, houve um contraste de diferença muito grande. Então, ele me trouxe para o preço da menor
Porém, depois veio com uma história bonita de necessidade própria, aonde ele estava disposto a abrir mão de um lucro para poder me fornecer a mais bonita e a mais cara, praticamente pelo preço da inferior, porque ele precisava se capitalizar. Então, ele não desvalorizou o produto dele. Ele não desvalorizou o produto dele. Porque tem estratégia, né, cowboy? É muita estratégia. Ele foi muito estrategista. Ele realmente ele me jogou numa teia assim que eu não tive como sair. Antes de te devolver a palavra, Robson, só para responder para ela, se eu me senti chateado por perceber que de certa forma eu fui enganado. De certa forma, nós brasileiros estamos acostumados com isso. A Black Friday no Brasil, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Os produtos são super valorizados e daí depois eles jogam aqui embaixo. De tanto para tanto, mas o preço é o de tanto, não de para tanto. Né? E segundo, eu analisei depois, e depois de ver que eu não tive tanta vantagem assim, por ser vendedor, eu acabei olhando e falei, pô, mérito do cara, o cara conseguiu, em tese, me enrolar. Né? A gente fica com uma certa sensação de frustração por um tempo, fica, mas a gente arruma outras muletas para se conformar e tudo bem. Eu tenho uma coisa bem interessante, cowboy, nessa questão de frustração, né? O tempo todo a gente cria expectativa e o tamanho da frustração, o tamanho da expectativa, certo? Mas tem uma coisa que eu aprendi, que a fonte é inesgotável. Eu vi uma mulher falando num desses podcasts da vida, que ela falou assim, ó, se tiver alguém com interesse financeiro em mim, então que venha e pegue o que quer. Se você quer tirar meu dinheiro, eu espero que as pessoas consigam aquilo que elas desejam comigo. Sabe por quê? Porque a minha fonte é inesgotável. Isso. Foi o que eu pensei. Virou uma chave. Legal. Boa, Robson. Essa foi uma das muletas que eu arrumei, mas que foi a melhor que eu arrumei. Quando eu pensei, falei, cara, ao fazer isso para essa pessoa, eu supri uma necessidade dela. Se eu suprir essa necessidade dela, então eu abundei na vida dela, eu plantei, eu semeei na vida dela. Foi dessa forma que eu pensei. Exato. Né? É igual quando eu falei que eu perdi meu celular, eu falei assim, você vai bloquear, que eu tenho a opção de bloquear, o celular se torna inútil. Eu falei, não, ele me gerou muito dinheiro, que gere dinheiro para a pessoa que encontrou meu celular, que ele prospere. Isso é muito inteligente, Robson. Isso é muito inteligente, isso aí, inclusive, não é uma boa técnica de gestão emocional, porque eu, inclusive eu cheguei a utilizar esse tipo de técnica, e que não é nem uma técnica, eu diria que é uma sabedoria, quando eu trabalhava muito, na época, com os colchões magnéticos, que era um valor agregado, colchões aí de 10, 20, 30 mil reais, e eu cansei de vender colchões parcelado e muitas das vezes não consegui nem receber o preço de custo do produto. Às vezes o cliente, né, começava a voltar cheque, e aí um valor agregado alto, eu ficava desesperado. Aí partia para cobrança, aí começava a gastar combustível para ir lá cobrar. Pior do que combustível, começava a gastar minha energia, meu psicológico. Então, o prejuízo, depois de um tempo, eu comecei a perceber que o meu prejuízo maior nessas ocasiões não era nem o financeiro. O prejuízo maior era o desgaste emocional que esse inadimplente causava em mim, me prejudicando em outras vendas, inclusive. Por instinto, um dia eu comecei a perceber que isso estava dando muito trabalho e eu comecei a semear na vida das pessoas isso. Então, o que eu fazia? A partir desse momento, eu fiquei esperto. Falei, agora, toda vez que eu vender um produto, eu só vendo produto para a pessoa se ela me pagar pelo menos o custo. Tirando o custo à vista, o meu lucro eu posso parcelar em 50 vezes se ele quiser. E detalhe, para que eu não me desgaste mais, para que eu não perca mais energia, toda vez que voltar um cheque do cliente, eu vou cobrar uma vez, 2 vezes. Na terceira vez, eu vou chegar para essa pessoa e vou abençoar ela, vou dizer, você não me deve mais nada. A partir de hoje, isso aqui eu estou semeando na tua vida. Eu fazia exatamente isso. Eu chegava para o cliente com o cheque dele e dizia, querido, olha só, voltou o 3º cheque, rapaz. E eu estou aqui para pedir se você tem alguma solução para poder acertar isso comigo. Porque se, do contrário, você não tiver condição de acertar essa 3ª parcela e você vier com as mesmas desculpas, às vezes eu falava isso, com as mesmas desculpas da primeira e da segunda, eu estou aqui para dizer para você, você não me deve mais nada e eu te abençoo.
E aí alguns clientes até se ofendiam. Ah, mas peraí, rapaz, você quer dizer que eu não vou pagar mais você? Não, eu não estou dizendo que você não vai mais pagar. Eu estou dizendo para você que eu estou desistindo de te cobrar. Que eu não quero mais estar vindo aqui te cobrar. A partir de hoje, eu não conto mais psicologicamente, não fico mais na dependência psicologicamente de receber esse produto teu. Cara, quando eu fazia isso, tinha alguns clientes que era nítido que eu não ia receber. Agora fazia questão de me pagar. Por quê? Porque eles se sentiam mal se sentiam constrangidos diante da minha atitude. Porque eles viam sinceridade em mim. Alguns achavam que eu estava ali para brigar. Não, peraí, eu não tô aqui a fim de brigar com ninguém. Eu não estou aqui dizendo que eu não vou te pagar, mas eu não estou dizendo que eu quero brigar com você, irmão. Eu não estou sendo irônico. Eu estou falando de coração, cara. Eu te abençoo. Você não me deve mais nada. Eu não estou chateado. Se eu estivesse chateado, eu rasgava esse cheque na tua cara, como já fiz com alguns. Mas não, bem de boa. Toma aqui tuas folhas de cheque de volta e receba isso como uma semente na tua vida. Eu não quero mais gastar minha energia, meu tempo contigo. Quantos clientes que eu simplesmente deletei da minha mente, aquele karma de ficar contando com aquilo para receber, e pouco tempo depois o cara vinha me pagar. Mas aquilo para mim era um bônus, porque eu não esperava mais. Então isso, gente... Isso aí, isso, exato. Para mim, isso aí funcionou mais do que uma técnica, uma sabedoria. É isso. Pode falar, Suzana, com o microfone ligado para a gente te ouvir. Dá para fazer essa técnica de abençoar as pessoas que a gente entra em contato, para fazer o cadastro e não fazem também, né? Isso! Tirar da mente, abençoar e que venha no tempo certo. Exato. Entender que se ela não veio, talvez é uma bênção. Talvez a não vinda dela é uma bênção. Eu já tive casos desse que eu não cadastrei uma pessoa, não vendi para uma pessoa, fiquei chateado, fiquei sentido, desmotivado, e tempos depois, por alguma razão, eu percebi que essa pessoa não ter vindo fazer parte da minha equipe foi uma bênção. Napoleão Hill fala que toda diversidade ela vem acompanhada da semente do benefício equivalente ou maior. Então, aquilo que para nós, muitas das vezes, parece uma adversidade, é um livramento. Excelente. E vem de encontro com o que eu estava falando no início, das vibrações mentais. Quando você se coloca numa vibração de prosperidade, abundância, não só nos inadimplentes, nos caloteiros da vida, mas também naquela conta de luz que vem o dobro do esperado. Como é que você paga essa conta de luz? Você tem que pagar com muita gratidão. Uau, ela dobrou, que bom que o meu lucro dobrou também, né? Sempre pensando numa forma abundante. Pensamentos abundantes, eles são objetivos e claros. Pega a sacada. Pensamentos abundantes são objetivos, claros e sempre com propósito. Então, se você falar com propósito, ser objetivo e claro, como é que é ser objetivo e claro? Hoje eu vou sair em campo, eu vou vender. Mas não é assim, se Deus me der a bênção sagrada da sorte divina do vendedor milagroso, eu vou conseguir vender. Não é esse pensamento milagroso que você deve ter. O pensamento em alta frequência, ele tem propósito. Então, eu tenho um propósito, tem os meus porquês, por que eu quero vender, mas ele também tem a intenção de quanto que eu quero faturar hoje. Eu tenho uma meta. Se eu vou sair na rua, eu tenho um custo para sair na rua. Quanto que vale o meu tempo? Então, eu tenho um mínimo aceitável de vendas que eu tenho que fazer nesse dia. Ou seja, então eu já tenho uma intenção de venda, eu sou objetivo. Hoje eu vou faturar R$5.000 em vendas. R$5.000. Hoje eu vou falar com mais de 50 pessoas e vou faturar pelo menos R$5.000. Esse é um objetivo claro e com propósito. Pode falar, Cowboy. Lembrando que o que você está falando aí, Robson, se encaixa dentro daquilo que você falou lá no começo. Tudo isso é o quê? Decisão. O maior poder, segundo Tony Robbins, grandes especialistas aí falam isso, e é uma grande verdade. O maior poder que o ser humano recebe do universo, de Deus, é a decisão. A decisão, ela é algo tão poderosa, capaz de mudar qualquer coisa na nossa vida instantaneamente. Até mesmo essa questão da frustração, que a gente começou lá pela história do vendedor. Você não ficou frustrado por saber que ficou em desvantagem? Ora, eu tinha a decisão de aceitar a frustração ou tinha a decisão de encontrar uma justificativa
para ter feito isso. E eu decidi, ao invés de ficar frustrado, lançar no universo a ideia e o pensamento de que eu semeei, eu abundei, eu transbordei na vida daquele cara. É a história lá do Bob Proctor que você comentou. Quando o Bob Proctor, não sei se é a mesma história, eu vi, não faz muito tempo, um vídeo dele também, que ele sai nas ruas e olha nos olhos das pessoas e faz uma pergunta intrigante, não fugindo muito aqui do assunto de fechamento, mas aproveitando o gancho. Ele sai na rua e faz uma pesquisa. Ele encontra as pessoas na rua e, de forma muito súbita, ele olha para as pessoas com uma prancheta na mão e fala: eu estou fazendo uma pesquisa aqui, posso fazer uma pergunta para você? As pessoas falam: claro. Ele olha e fala: qual é o teu sonho? E aí, a grande surpresa, a maioria olha para cima, ou seja, né, dentro da neurociência, a gente sabe que olhar para cima é sinal de que você está buscando resposta, ou seja, quando ele perguntava qual é o teu sonho, a pessoa olhava para cima e não tinha resposta pronta, ou seja, não tem um sonho bem definido, ou seja, não sabe para onde está indo. E aí, numa dessas ocasiões, ele faz essa pergunta para um casal, e aí o casal fala assim, olha para cima e fala: nosso sonho seria adquirir a nossa casa própria. E aí, como um bom coach, ele continua perguntas. Ele olha de novo dentro dos olhos do casal e fala: e por que vocês não compraram a casa própria de vocês ainda? Novamente, porque a gente não teve condição financeira ainda. Novamente, Bob Proctor olha dentro dos olhos deles e pergunta: e quem disse para vocês que para comprar a casa própria de vocês, vocês precisam de dinheiro? Eles ficaram perplexos. Como assim? Para comprar uma casa própria não precisa de dinheiro? Eles não falaram isso, mas com outras palavras mais educadas, eles questionaram Bob Proctor sobre a questão de ser, sim, necessário ter dinheiro para comprar a casa própria. Bob Proctor olha e fala: não. Na verdade, no caso de vocês, antes de ter o dinheiro, o que vocês precisam para comprar a casa própria é uma decisão. A partir do momento que vocês tomarem a decisão de que vocês realmente querem e necessitam dessa casa própria, então agora vocês vão assumir um compromisso com vocês mesmos. Vocês já foram ver qual é a casa dos sonhos de vocês? Não. Então, realmente, vocês não têm uma decisão de comprar a casa própria. Qual o endereço, a cor, qual o modelo da casa, qual o valor que vocês querem? E aí Bob Proctor aproveitou e usou eles e deu para eles uma consultoria. Então, foram ver uma casa, exatamente no modelo que eles gostariam, a localidade, o valor, que era totalmente impossível para eles, aquele valor naquele momento. Porém, após tomar a decisão, então, de que eles iriam se comprometer com Deus, com o universo, de dar em troca aquilo que era necessário para comprar casa, agora eles começam uma atividade paralela. Eles começam agora um projeto de limpar o nome, eles tinham o nome sujo, com o nome limpo agora, com ganho extra, daquele trabalho extra, eles agora fazem um financiamento. Eles, na verdade, eles vendem o carro deles, dão o carro como entrada, porque eles entendem depois da decisão, depois de tomar de assumir o comprometimento, eles entendem que aquele carro, por um tempo, é desnecessário. Eles pegam o carro, dão de entrada na casa, com o nome limpo, com o extra que eles fizeram depois da decisão, eles agora financiam a casa e pagam o parcelamento, o financiamento, com o mesmo valor praticamente do aluguel. E a casa própria, depois de apenas 6 meses, se torna uma realidade. Porque tomaram uma decisão. Se não tivesse tomado a decisão, continuaria arrumando desculpa, muletas e, enfim, não conseguiria ter a casa própria. E olha só que legal. A decisão é um atalho para o cérebro economizar energia. Então, assim, lembra da menor esforço, que o cérebro sempre vai pelo menor esforço? Então, se você tem uma decisão concreta e clara na sua mente, para o cérebro isso é maravilhoso, que ele sabe exatamente para onde ele tem que ir. Exato. Aproveitando mais uma vez aqui o gancho, eu nunca esqueço, você falou, agora eu me lembrei, uma vez eu estava diante de um conflito pessoal e eu fui me aconselhar com um pastor. E eu falei: pastor, eu estou num conflito terrível já faz alguns meses. E eu percebi que isso está atrapalhando o meu foco no trabalho, está atrapalhando o meu foco espiritual, porque eu fico o tempo todo nessa briga interior do que fazer.
Mas eu tenho muito medo de tomar uma decisão agora e errar nessa decisão. Eu preciso da sua orientação, da sua opinião. Uma pessoa sábia, qual é a melhor decisão a ser tomada? Ele disse, filho, fique tranquilo que eu tenho a resposta na ponta da língua. Ele foi muito natural e muito convicto. Isso me convenceu. Eu tenho a resposta na ponta da língua para você de qual decisão você deve tomar. Eu até respirei fundo. Senti até um alívio só dele falar isso. Falei, agora pelo menos eu saio daqui, né, com a direção certa da decisão a ser tomada. Ele disse, não faço a menor ideia da qual seja a decisão certa a ser tomada. Eu só sei de uma coisa. Uma decisão você precisa ser tomada. Ainda que seja errada, é melhor você decidir do que você ficar em cima do muro. Então, não importa qual é a decisão que você tenha que tomar. A melhor decisão é você decidir. Se decidir errado, acredite, é melhor, repito, do que você ficar em cima do muro, porque isso vai te levar a uma alienação de procrastinação, onde você pode passar, às vezes, anos da tua vida em cima desse muro, e esse muro vai te levar de qualquer forma à ruína. Se você tomar a decisão agora, ainda que não seja a melhor decisão, você tem, com a tua mente livre, liberta, como consertar e melhorar essa tua decisão. Agora, em cima do muro, você está só procrastinando. E é verdade. Joey Vitale fala sobre isso também, Cowboy. Joey Vitale, que tem um documentário O Segredo, ele fala, a primeira coisa que ele fala, o universo gosta de velocidade. Velocidade. O sucesso gosta de velocidade. E pessoas de sucesso, elas sabem tomar decisões rapidamente e demoram muito para mudar de decisão. Né? Ou seja, porque ela vai testar quando ela vê... Porque assim, não é tomar uma decisão rápida e já logo em seguida, não é isso que eu quero, e toma outra, e toma outra. Filho pulando de galho em galho. Não. É testar todos os recursos, aí você conclui, não, eu testei tudo que eu poderia testar, isso realmente não funciona. Aí tudo bem. Então, assim, eu tomei a decisão rapidamente, mas eu demoro. Não é que eu tomei a decisão de fazer parte desse negócio e rapidamente, nos primeiros meses, não deu resultado, eu vou desistir. Não. Né? Então, uma pessoa de sucesso, ela toma uma decisão muito rápido, mas demora para mudar de opinião. Não que ela é teimosa, né? Mas ela vai avaliar todos os prós e contras. Só que essa avaliação, normalmente, a pessoa... Eu costumo dizer que o teimoso, ele não é um persistente, ele é um insistente. Existe uma grande diferença quando você toma uma decisão. E por mais difícil que seja essa decisão, você precisa ser persistente. O persistente é o quê? É aquele cara que tenta, não dá certo, ele muda a técnica e busca outra forma. Tenta, é persistente, não deu certo, ele não é teimoso, não é insistente, ele muda a forma até dar certo. Agora, o teimoso, o insistente, ele toma uma decisão, pega um caminho e, mesmo estando dando errado, ele fica ali. Fica ali. Então, gente, hoje a aula está bem dinâmica, eu gosto assim. Mas hoje, então, tomando a decisão certa, correta, a gente vai fazer um trabalho de gerar resultado, a gente precisa vender, a gente precisa cadastrar. Então, hoje foi ensinado uma técnica, além de todas as dicas, a técnica dos 5 passos para responder a pergunta tão famosa no mundo. O que você faz da vida? O que você faz para ganhar a vida? Com o que você trabalha? Quem é você? Então, essa resposta, até eu vou ver se alguém já preparou no rascunho aí uma resposta para essas 5 perguntas. Quem eu sou? Que tipo de pessoa específica eu ajudo? Através do quê? Como eu ajudo essa pessoa e por que eu ajudo essa pessoa? Quando você responde isso, é legal responder em áudio e ver se o teu áudio fica em 10 segundos. Se não ficou em 10 segundos, o que você tem que fazer? Otimizar as palavras. Você tem 2 palavras que têm o mesmo sentido. Então, escolhe uma. Não tente buscar mais palavras para tornar o seu porquê plausível. Não, o seu porquê não tem resposta errada, porque ele é seu. Quanto mais curta, mais rápida. Lembra que no experimento eu falei que as pessoas simplesmente falaram porque eu preciso e conseguiram o objetivo? Então, se você pode falar assim, eu vendo isso porque eu acho legal, tudo bem, é o teu porquê, você acha legal isso. Então, não tem um porquê correto. Todo porquê vai ser correto. Mas é muito importante que tenha esse porquê pessoal seu. E assim que você responde, na hora a pessoa já vai se identificar, porque você meio que catalogou a pessoa, nichou ela no seu nicho ali, colocou ela na sua pessoa específica,
E nesse momento a pessoa vai falar, poxa, que legal, que interessante, queria ouvir mais, como é que faz para participar disso, eu quero... A pessoa vai demonstrar um certo interesse. Só que nesse momento, mesmo que você tenha tempo, a partir de agora você não tem mais tempo. Você fechou a agenda na hora. Mesmo que a tua agenda esteja livre, você fechou a agenda na hora. Qualquer coisa me use e fala assim, não, eu tenho um processo de coach marcado com o Rob. Liga para ele, eu vou confirmar. Pode ligar para mim, eu vou confirmar. Não, tem hora marcada comigo. Por quê? Porque na hora você não vai explicar como que você pode ajudar essa pessoa. Ela já entendeu que você pode ajudar ela. Entendeu? Então você vai marcar, não, pega o meu contato, né? Troca de contato com a pessoa. Trocou de contato, você vai fazer um agendamento para explicar a maneira pela qual você vai oferecer o seu serviço, você vai ajudar essa pessoa. Você vai agendar uma reunião pessoal, uma reunião no Zoom com ela, e no dia desse fechamento, né, a pessoa vem porque ela entendeu que você pode ajudar ela. Você vai fazer a pergunta matadora do coach. Anota aí. Você vai perguntar, a primeira coisa que você vai perguntar, por que você acredita que eu posso te ajudar? Por que você acredita que o meu produto pode te ajudar? Por que você acredita que eu posso te ajudar? Por que você acredita que a minha mentoria pode te ajudar? Por que você acredita que o meu processo de coach realmente vai fazer uma diferença na sua vida? O que te levou a acreditar que eu posso te ajudar? O que te fez tomar a decisão de realmente estar aqui hoje, né? Por que você acredita que eu e os meus produtos, os meus serviços podem te ajudar? Então, qual é o objetivo dessa pergunta? Não é você se vender. É a pessoa vender você para ela mesma. Não é você buscar os argumentos para dizer o quanto que você é bom, mas é você fazer com que a pessoa diga que você é bom. Ali você já ganhou a pessoa. Quando a pessoa fala assim, ela fala o porquê que você deve ajudar ela, aí você vai explicar como. Não, meu processo ele funciona um encontro por semana durante 3 meses, custa um valor de R$ 3.690. Podemos começar na terça ou na quinta. Essa é a sessão matadora do coach. Antes de ter uma lista de clientes ativo na minha agenda, eu fazia isso o tempo todo. Eu usava essa abordagem de 10 segundos, mas aonde eu usava? Eu ia nas assembleias de Deus da vida, aí, cheia de empresário. Eu ia nas reuniões de condomínios que eu não morava. Eu fazia isso também. Tudo que envolvia reuniões, pessoas, eu estava no meio. Eu participava da Associação dos Moradores, Associação de Política, eu nem sabia qual era o partido, mas eu estava no meio, eu só via business, network, leads, contatos, era só isso. Eu participava do Clube do Vinho, o Clube do Chocolate, eu adorava o Clube de Chocolate. Um bando de marmanjos se reunindo para comer chocolate, acredite se quiser. Chocolates belgas, né? A gente comia chocolate e falava de negócios. Coisa maravilhosa. Aí chegava a minha vez, né? Quem é você, cidadão estranho que está aqui sem ser convidado, que normalmente era penetra? Aí eu falo, eu sou mentor, eu ajudo novos empreendedores a terem ascensão no mundo dos negócios através do meu próprio network, porque eu acredito no poder do contato, é por isso que eu estou aqui. Uau! Percebe como eu respondi rapidamente 5 processos? E eu meio que improvisei no nicho que eu criei? Percebe como essa ferramenta ela vai se adaptando? Você não precisa saber as respostas, você tem que, por obrigação, decorar as perguntas. Quem eu sou? Não é eu sou o Robson. Posso ser o coach, eu posso ser mentor. Você vai definir quem é você naquele momento. Porque todo mundo sabe que nós somos várias coisas. Eu posso dizer que eu sou empreendedor, eu posso dizer que eu sou empresário, que eu sou master coach, que eu sou coach, que eu sou mentor, que eu sou terapeuta, que eu sou mestre reikiano, que eu sou jogador de vôlei. Enfim, depende do que eu quero oferecer para a pessoa. Depende do que eu quero oferecer, você vai adaptar as respostas. Mas o mais importante, tem que seguir, não pode embaralhar as respostas, tem que seguir a ordem, é um processo psicológico, no qual não vem o caso eu explicar, porque é muito técnico. Mas, primeiro, quem eu sou, que tipo de pessoa específica eu ajudo, através do que, como eu ajudo essa pessoa, e ajudo ela a conseguir o que e por que eu ajudo essa pessoa. Responde isso no papel, coloca no papel e fica lendo em voz alta. Agora, no momento que você decorar a resposta, aí vem uma sacada que eu aprendi com a psicogeografia. Eu sempre falo da psicogeografia aqui. Psicogeografia é a distância que nós mantemos do outro
e a distância que nós mantemos de nós mesmos. Essa é a psicogeografia. Então, a distância que eu mantenho de mim é a mesma distância que eu mantenho do outro, e vice-versa. Então, você vai pegar esta ferramenta, esta resposta, vai na frente do seu espelho com uma distância de meio metro. Estica seu braço e se afasta, tá? Como eu estou aqui do meu celular, estou afastado meio metro. E eu vou falar a minha resposta. Eu sou coach, ajudo líderes a criarem resultados extraordinários através do coach, porque eu acredito que toda pessoa tem capacidade infinita. Tá, falei isso naturalmente, só que depois que eu falei isso, eu vou aproximar, ficar 30 centímetros de distância do meu celular ou da distância do meu espelho. E vou falar a mesma coisa, olhando dentro dos meus olhos. Como a gente não consegue olhar nos dois olhos ao mesmo tempo, você vai focar em um, em outro. Foca no olho do coração, do lado esquerdo. Foca no olho do coração. Olha dentro do seu olho do coração. 30 centímetros de distância. E repete a ferramenta. Você vai perceber uma coisa muito louca. Você vai gaguejar. Seria assim se você estivesse na frente de um cliente. Então, por isso que você vai treinar na frente do espelho para não gaguejar. E se você se aproximar mais, eu só não vou me aproximar mais, porque vai parecer que eu vou beijar na boca de vocês. Né? Mas se você se aproximar mais, fica assim, bem rente, tipo 10 centímetros do espelho, da câmera, talvez você até esqueça o que você tem que falar. Você entra no mundo paralelo, alternativo, mas dá um branco. Dá um branco. Isso aconteceria se você estivesse na frente do cliente também. Então, se você se aproximar do espelho e usar essa abordagem que eu ensinei para vocês, treinar em voz alta, na frente do espelho, treina meio metro, 30 centímetros, 10, 15 centímetros. Volta de volta, meio metro, 30 centímetros, 10, 15 centímetros. Treina essa distância do seu olhar, né? Distância, psicogeografia. Quando você conseguir olho no olho, profundamente, sem piscar, bem psicopata mesmo, sem piscar, olhando dentro dos seus olhos. Conforme eu me mexo, vem uma escuridão, né? Me aproximo da câmera. Mas dentro dos seus olhos, fixamente olhe, tente enxergar sua própria alma e fale. Só que quanto mais você se aproxima, eu quero que você fale com mais emoção. Com mais emoção. Quanto mais você se aproxima, fale com mais emoção. Como que eu falo com mais emoção? Eu sou coach, eu ajudo pessoas a desenterrarem talentos e realizarem seus sonhos através de ferramentas poderosas, porque eu acredito que todo ser humano merece a prosperidade e o sucesso. Você vai falando com entonação, você vai falando com emoção, com amor, com garra. Na terceira vez que você fizer isso, talvez antes, talvez até na primeira não, que vai dar um branco, né? Então, na segunda, vai acontecer algo muito incrível. Você vai chorar. Você vai chorar. Se você não chorar, tô quase chorando. Se você não chorar, faça até chorar. Faça até chorar. Aí você consegue desbloquear tudo. Vem do cardíaco, vem com emoção, vem com propósito, vem com intenção. E quando você falar, eu sou um consultor do bem-estar, eu ajudo as pessoas doentes a conseguirem saúde através do poder da natureza, porque eu acredito no bem-estar das pessoas. Você vai falar com tanta verdade, com tanta veemência, com tanta propriedade, que a pessoa vai te ver assim, tipo, uau, aonde você está na minha vida toda? Eu preciso de você. Muitas pessoas falam para mim, vou te colocar dentro do potinho, Robson, de guardar na prateleira. E as pessoas vão falar isso de você também. Mas por quê? Já não é mais você que está ali. Essas respostas, elas vão descascando camadas profundas dentro de você, vão extraindo a sua essência, e quando você fala olhando dentro dos seus olhos, você não consegue mentir para você. Você olha dentro dos seus olhos e fala a pura verdade que existe dentro de você. Você vai conseguir ressignificar traumas, você vai conseguir ressignificar bloqueios que você possa vir a ter ou já tem diante de uma negociação e diante de uma argumentação de vendas. Quem nunca deu um branco na hora de fechar o negócio, esquecer de como argumentar ou dar uma tremedeira, começar a gaguejar, não saber o que falar? Esse treino vai te liberar desse travamento, vai te liberar desses bloqueios, vai te transformar numa máquina persuasiva radical, porque não vai ter ninguém que vai conseguir te desarmar, porque o que vai te manter de pé
vai ser o seu espírito, vai ser a sua essência. Então, esse aprofundamento da técnica na frente do espelho, existe uma ciência que estuda isso. Pesquise psicogeografia. E você vai entender o poder da aproximação de você com você. Isso vai fazer com que as pessoas automaticamente se aproximem de você. Pega uma pessoa que não é próspera, pega uma pessoa que está cheia de conta para pagar e olhe. Não, tente olhar por 5 segundos dentro dos olhos dessa pessoa. Em 3 segundos ela desvia o olhar. 3 segundos ela desvia o olhar. Pessoa de baixa vibração não mantém conexão. Ela não consegue se conectar. Porque ela está tão bloqueada com ela mesma, que ela não consegue se aproximar de ninguém. Agora, se eu vejo que a pessoa consegue manter uma conexão visual comigo, mesmo próxima, ali eu sei que estou conversando com o espírito, com a alma da pessoa, está presente para mim. Normalmente, essa pessoa me ganha. Não é muito difícil de me ganhar. Só olha nos meus olhos. Se você conseguir manter uma conexão com os meus olhos, eu sei que você é uma pessoa confiável, eu sei que eu posso negociar com você, eu sei que a gente pode fazer parceria, a gente pode ser grandes amigos, grandes sócios, grandes pessoas que vão ter grandes resultados. Porque eu sei como funciona o cérebro de uma pessoa. E se a pessoa fugir da minha conexão, ela está fugindo dela mesma. E uma pessoa perdida, para mim, não vira sócio, não vira parceiro. Pode virar um cliente para me ajudar a pessoa a se encontrar, mas um amigo próximo, um sócio, não vai virar, porque não tem conexão. Então, quer treinar conexão com as pessoas? Treine a conexão com você. Agora, quem aqui já tem uma resposta? Já que você quer usar a sua resposta, tem ela anotada aí, quer ensinar a galera aí como é que você faz esses movimentos maravilhosos? Eu já mudei essa resposta algumas vezes. Que legal. Compartilha para nós. Eu fiz uma nova hoje também. E sobre a minha outra profissão, que é doula, tá? E depois eu posso compartilhar que eu fiz geral, foi aquela primeira lá. Então, vou começar, tá? Eu sou doula, ajudo mulheres e homens a parir as suas famílias com consciência, respeito, autonomia, através do empoderamento do seu ser, porque todos os bebês merecem nascer com amor. Uau, que lindo. Isso conecta. Isso conecta. Vai falar para uma mulher grávida, ela vai chorar. Ela vai querer te contratar. Tipo, isso essa eu fiz hoje. E aí eu tinha feito outra geral, né? Foi aquela vez que você me ensinou, me deu aquela mentoria. Cadê o caderno que estava aqui na minha mão? Peraí. Mas, enfim, eu vou criar outra aqui agora, sobre o nosso modelo de negócio, tá? Então, quem sou eu? Eu sou uma líder do Terra, eu ajudo homens, mulheres, famílias a conquistarem independência financeira através de um modelo de negócio próspero, porque todas as pessoas merecem prosperidade e sucesso na vida. Uau, eu quero! Como é que faz? Como é que faz? Agora continua. Como é que faz? Eu quero participar disso. Como é que eu faço? Vamos ver se você vem comigo, garra na minha mão e eu vou te mostrar esse plano de negócio. Acabei com tudo, né? Não, Robson, você me pegou muito desprevenida agora. Eu gosto de fazer isso, Só que o que eu ensinei? Me explica, me ensina. Quando a pessoa tiver interesse, você não pode pegar na mão dela agora. Por quê? A sua agenda acabou de fechar. Acabou de ficar lotada. Você não tem tempo. Você pode ter todo o tempo do mundo, você não tem tempo agora. Porque não sei qual que vai ser o movimento. Você está na rua, a pessoa está no outro fluxo. Essa pessoa ela precisa sentar numa mesa para fechar negócio. Quer fechar negócio de verdade? Leve a pessoa até uma mesa. Seja no Zoom, cada um na sua mesa, ou seja no lugar, vocês duas juntas. Só que daí você marca. Você quer realmente? Então tá. Lembra a opção ali, a técnica, né? Das duas opções. Tá, você prefere na terça ou na quinta? Eu tenho quinta de manhã disponível e na terça à noite. A semana inteira livre. Você fala, né? Eu tenho terça à noite e depois só na sexta de manhã que eu vou estar livre. Qual que você prefere? As sextas de manhã ou as terças à noite? Tipo, né? Já deu, tipo, a pessoa funilou a pessoa. Pode ser terça, 10 horas, terça-feira, tá, 10 horas da noite, terça-feira. Na segunda, você já liga para a pessoa. Só estou te confirmando o nosso encontro de amanhã, terça, legal, confirmou. Chegou no dia do encontro, pergunta poderosa. Por que você acredita
Me responda, seja sincera já. Por que você acredita que o meu processo pode te ajudar? Poderia te perguntar isso se a gente estivesse numa sessão. E eu faria com que você buscasse as explicações que você entende como verdade para me contratar. Eu não preciso argumentar nada, só com essa pergunta eu fiz o reverso da venda. Só com essa pergunta. Mas ela só funciona, essa pergunta, se a pessoa vier já com interesse. Para ela vir com interesse, você aplica essa técnica. Percebeu como você vai afunilando que todo mundo está desesperado? Eu falei, nossa, como assim? Pega na minha mão. Eu vou te trazer liberdade. No mínimo, você tem que ir na minha casa, limpar a minha casa, fazer a janta, me convidar para jantar na minha casa, para mim te oferecer a minha oportunidade. Claro que eu estou exagerando, mas só para você entender que você é a dona da oportunidade. Vem aqui conversar comigo. Normalmente, quando tem um cliente novo, assim, que eu vejo com um cliente potencial, que eu vou fechar um bom valor, não, vamos avaliar para ver se você se encaixa. Né? Tipo assim, eu quero aquele cliente, é muito importante para mim. Não, vamos fazer uma sessão experimental para você identificar se realmente é isso que você precisa, se você se identifica também com o meu processo. Só que eu só quero conduzir ela à sessão matadora. Tem esse nome bem carinhoso, né? Sessão matadora. Que é para fechar. É para fechar. E essa ferramenta, essa abordagem, eu trouxe do coaching. Os coaches utilizam ela para fechar processos de coaching, mas ela é aplicada em qualquer coisa. É lógico que a gente vai estar vendendo um serviço mais complexo. Se fosse um produto, rapidamente você poderia vender um produto. Mas eu entendo que a questão aqui não é o produto. O produto é muito mais complexo. Então, sim, você não vai pegar na mão dessa pessoa ali. Por quê que você não vai pegar na mão? O que eu falo sempre? Vocês estão num projeto filantrópico ou vocês estão num projeto, uma empresa, um negócio? Eu estou num negócio. O negócio é ajudar as pessoas, mas antes é um negócio. Existe uma moeda de troca. Quer pegar na minha mão, custa tanto. Está disposto a pagar? Está entendendo? Eu não pego todo mundo. Vai andar do meu lado. Uma vez Jesus, né, eu aprendi com cowboy. Eu falei isso no Mastermind ali, teve umas pessoas que não gostaram muito. Se você não gostar, é uma opção sua. Mas eu vou falar mesmo assim. Palavras do cowboy, aprendi com você. Jesus não andava com qualquer Zé Ruela. Essa parte do Zé Ruela eu adorei. Jesus não andava com qualquer Zé Ruela. Ele escolheu a dedo as pessoas para andar ao lado dele. Ele tinha compaixão para com todos, mas não era com todos que ele andava. O mestre nos ensinou isso. Tu acha que eu vou dar a mão só porque... Porque se eu for dar a mão, literalmente, para todo mundo que pede a minha mão, meu Deus, eu vou parar lá no umbral. Literalmente. Uma frase dele, inclusive, que eu gosto muito, que eu sempre acompanhado disso que você falou, eu sempre falo, é que ele dizia, todos são meus amigos, mas nem com todos me convém andar. Então, Jesus, ele amava todo mundo, ele tratava todo mundo bem, mas entendia que para andar com ele, nem todo mundo era conveniente. Excelente, cowboy. Então, Jaque, parabéns, tá? Eu adorei a sua abordagem, né? Você aplicou a ferramenta perfeitamente. Agora, vamos dar continuidade, que essa parte da continuação eu não tinha te passado, né? Eu já descobri aonde que eu perdi muitas coisas. Oi, ser de luz. Mas tá bom, né? Como o cowboy falou antes, não é perder, muitas vezes é um livramento, assim, né? E eu vejo que algumas coisas que eu insisti livramento é outra palavra que a gente deve cancelar, tá? Livramento, não. É ser abençoado, são pessoas que vieram para te abençoar, para te ensinar. Então, sim, gratidão, é recebimento. Trocar essa palavra por um ensinamento. Tudo é ensinamento, né? Então, até as pessoas que eu insisti um pouco e vieram para o negócio, assim, se tornaram aquele consultor mochila. E que é muito simples de sumir, né? Esses dias eu li uma frase que dizia assim... eu quero estar com pessoas motivadas, porque estar motivando as pessoas o tempo todo é muito desgastante. E isso é real, assim, a gente precisa estar com pessoas que têm um porquê na vida, né? Porque senão você tem que ficar alimentando o seu porquê e ainda o porquê da pessoa, é pesado. É pesado. Por isso que você não vai estender a mão para todo mundo. Você está aqui com uma grande oportunidade, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa acessível, porque querendo ou não, as pessoas querem exclusividade.
Por exemplo, se eu falar que estou aqui para todo mundo tem acesso a mim. Só que, na verdade, o que as pessoas querem dizer? Eu faço um processo com Master Coach Robson, eu sou exclusivo do Robson. As pessoas, elas buscam a exclusividade. Só que se a pessoa se coloca disponível para todo mundo, tira o gatilho da escassez. Por que as minhas mentorias, elas são limitadas? Os processos individuais são limitados. Uma, porque é uma questão humanamente impossível de atender todo mundo individualmente. Então, eu tenho uma verdade sobre a minha escassez. E quando eu falo assim, estou abrindo agenda, eu ia fazer um lançamento mês passado da minha agenda. Só que só de eu falar que estou abrindo a minha agenda e vou fechar com 3 pessoas, rapidamente as 3 pessoas me procuraram no particular e eu fechei a minha agenda. Porque eu não consigo atender mais de 3 pessoas por mês. Né? Porque eu tenho um tempo limitado com isso. Ou seja, por existir uma escassez real na minha agenda e por as pessoas entender que estar dentro de uma mentoria fechada comigo é algo exclusivo, isso torna a minha mentoria mais valiosa. Então, se eu me colocasse para todo mundo, não, qualquer pessoa pode fazer mentoria comigo, qualquer uma, isso tira um pouco da exclusividade. Então, você se colocando numa posição como líder, como alguém que vai ser o divisor de águas na vida da pessoa, ela tem que entender que sim, você pode ajudar todo mundo, mas agora você vai ser exclusiva dessa pessoa. Normalmente, quando a gente cadastra um líder, a gente se coloca, né, proativo para aquela pessoa, e aquela pessoa, o que ela sente? Nossa, ele parou tudo. Ele tem tantas equipes, tantas pessoas, tantos clientes, mas ele parou tudo para me dar atenção, para me dar treinamento, para me ajudar. A pessoa se sente acolhida. Então, esse acolhimento a gente consegue através da escassez. E a escassez a gente consegue através da seleção natural que a gente faz das pessoas que nos cercam, que a gente se conecta. Então, isso é muito legal. Né? A gente, até mesmo nos negócios, quando você fala assim, não, vamos fazer então aqui, vamos analisar. Eu fui no banco para aprender como fazer investimentos. Eu queria fazer investimento, eu bem leigo, não quis aprender na internet, eu fui diretamente no banco. Então, perguntando lá para o cara como é que eu poderia fazer investimentos. Agora até esqueci o fio da meada que eu ia falar aqui do investimento. Da escassez. Né? Da escassez. O cara falou assim, todos os investimentos que eu tinha, mas tem um investimento aqui que a gente está fechando a cota. Só porque ele falou que está fechando a cota, que era uma cota que nunca mais ia voltar, eu acabei comprando aquela cota. E eu vou pagar essa cota aí por 5 anos, gente. Vou pagar 5 anos. E agora eu não posso desistir porque eu vou perder 30% do meu investimento. Né? Então agora eu fiquei alienado num consórcio que eu estou comprando um terreno lá no céu, porque eu só vou terminar de pagar quando eu chegar no céu mesmo. Então, assim, a escassez me fez comprar a ideia. Então, quando a gente consegue criar a escassez, por exemplo, assim, não, eu fiz a técnica, falei que tipo de pessoa eu ajudo, como eu ajudo e por que eu ajudo, só que eu não vou te ajudar agora. Estou horário marcado, estou com a agenda cheia, muitas pessoas que eu estou ajudando nesse momento, já gera prova social. Aí você prepara a pessoa para te ouvir. Você não pega ela de surpresa. Você prepara a pessoa. Tem que entender que esse negócio, né, nós temos que trazer pessoas melhores do que nós para esse negócio. No mínimo, do mínimo, pessoas de intelecto igual. Isso é o mínimo do mínimo aceitável, é de intelecto igual. O ideal é de intelecto maior, pensamento melhor, financeira melhor, tudo melhor do que nós. E daí a gente consegue elevar o nosso poder. Entende? O legal é que do multinível, né, menos com menos é mais. Porque eu posso ter uma pessoa que vale por 1 milhão, eu posso ter 1 milhão que, né? Então, a gente consegue duplicar. Só que a primeira base da duplicação, dessas pessoas, tem que ser melhores do que isso. Um rei, quando ele vai para a guerra, ele chama os melhores guerreiros para comandar o batalhão. Então, o batalhão é todo mundo pode entrar no batalhão. Mas para ser capitão do batalhão, você tem que passar por uma seleção rigorosa. Então, quando você coloca, estou selecionando as melhores pessoas, as melhores capacidades para uma missão de transformar a sua vida, isso já gera um impacto. Isso cria uma exclusividade. E quando você está na rua, você aplica a abordagem de vendas de 10 segundos, você tenta vender na hora,
vai ficar muito óbvio que você está fazendo argumentos de venda, que você está forçando uma venda. Mas quando você gera o desapego da venda, desapego da conexão, você quer mesmo? Então eu vou ver aqui se eu posso te ajudar. É mais ou menos isso. Isso te coloca já num patamar diferente que a pessoa entende. Nossa, eu achei que ela queria me vender algo, mas ela nem está com sede para me vender. Isso mostra para a pessoa uma tranquilidade da nossa parte, uma inteligência emocional. E tranquilidade, inteligência emocional significa autoridade. Uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que tem poder. Uma pessoa que não tem poder, ela fica totalmente desesperada, e na hora que o primeiro interesse da pessoa fica, vem comigo, vem, foi o que você falou, né, Jaque? Vamos pegar, vamos, você fica mais emocionada. Não seja, como é que uma menina uma vez falou num podcast, né? Não seja um namorado emocionado. O cara conhece a menina, já fica todo emocionado, mandando coragem, eu te amo, você é a melhor pessoa, fica todo emocionado. Né? Vocês mulheres vão concordar, né? Isso não é muito másculo para um homem ser todo apaixonado. Não que a paixão não seja bela, não deve ter o lado do romantismo, mas uma pessoa toda emocionada mostra carência. A pessoa que fala demais num argumento mostra carência. A pessoa que fala, vamos, amiga, é nóis, uhul, tamo junto. Na primeira abordagem de venda, antes da pessoa falar o sim, você já está assim comemorando, tipo uma comemoração precoce. Carência. E aonde está a carência dentro da escala de vibração que Hawking fez? 20 Hz. Vergonha. Pobreza. Miséria. Não chega nem a ser uma pessoa revoltante, porque ela já está abaixo, ela não tem energia para ser revoltante. Ela não tem energia para se revoltar com a vida. Ela está abaixo dessa energia. E abaixo de 20 Hz, gente, sabe o que está? O câncer. Isso é sério. Abaixo de 20 Hz está o câncer. É quando as células se atrofiam, elas não conseguem mais os nutrientes necessários para se tornarem saudáveis. Nem o líbano dá jeito. Talvez um elevation, né, para aumentar a frequência. Por quê? Porque a vergonha é a pior frequência que existe. E ela está atrelada com a carência. Ela está em ressonância com a carência. Se você é uma pessoa que fala demais, uma intenção de venda, não no bate-papo, é diferente, bate-papo é bate-papo, mas uma intenção de venda, no prospecto ali que você está conversando, você está falando muito, está demonstrando carência. Se você comemora antes do tempo, está demonstrando carência. Se você não tem controle das suas emoções, se você não consegue soltar, não, está tudo bem, eu não tenho medo de perder esse cliente. Eu posso marcar essa pessoa que já está interessada hoje para fechar na terça-feira. Porque isso é um contato frio. A gente está falando isso para contatos frios. Não é um contato que está quente. Você está esquentando. Até agora você despertou o interesse. Então você vai usar o interesse dessa pessoa para marcar uma sessão, marcar uma apresentação de negócio para elevar a consciência. E você vai aplicar esta única pergunta, matadora. Por que você acredita que eu posso te ajudar? Ela vai falar todos os porquês dela. A partir daí, né, tudo que ela falar vai ser usado a favor desse fechamento. Você já vai tomando nota, tomando nota, tomando nota. Aí tem uma outra técnica que é a devolutiva. Você pode devolver. A pessoa vai falar, não, eu quero te contratar porque eu vi o quanto o seu produto é bom, eu vi o quanto que a sua mentoria é excelente, por esse motivo eu quero te contratar. Então você dá uma devolutiva falando a mesma coisa que a pessoa te falou, só que mudando uma ou outra palavra. Ah, entendi. Então, você hoje decidiu vir até aqui porque você viu o meu trabalho, o resultado que ele gera nas pessoas, entendeu que o meu produto, sim, é um produto diferenciado e por esse motivo hoje você está aqui. Tipo, eu falei a mesma coisa que a pessoa falou. Isso é espelhamento, técnica de espelhamento. É mostrar para a pessoa que realmente eu estou prestando atenção em cada vírgula que ela está falando. Estou ali para ela. E só de dar essa devolutiva, a pessoa se sentir especial. E aí vem uma coisa milagrosa acontece. A pessoa para de mentir. A pessoa para de mentir. Se ela estiver te mentindo, inventando desculpas para não comprar de você, ou qualquer outra mentirinha boba, que todo ser humano, às vezes, uma hora começa a inventar, começa a exagerar. Mas a partir do momento que a gente entende, essa pessoa está prestando atenção em mim, ela está me ouvindo, vou prestar mais atenção naquilo que eu vou falar. Quando nós temos consciência de prestar atenção nas coisas que nós vamos falar, a tendência é falar a verdade, porque a gente sai do piloto automático. Aí entra a essência. A essência não mente, a essência é íntegra, ela tem propósito. Então,
quando a gente demonstra que a gente está ouvindo a pessoa, ela se abre totalmente, ela vai falar da verdadeira dor, do verdadeiro desejo. E isso, uma abordagem de venda, é maravilhoso, você conhecer a pessoa profundamente. Ali você consegue fazer um fechamento. Quando você toca na pessoa, tipo na mão, pontos como cotovelo, ombro, joelho, se você estiver pessoalmente, fala, a gente está juntos. Estamos juntos. O toque com a palavra, estamos juntos. A gente vai estar nessa jornada juntos. A gente vai percorrer esse caminho juntos. É exatamente isso que eu quero. É exatamente para lá que eu estou indo. Bora junto. A palavra junto gera uma segurança para a pessoa. E o toque é a âncora mental. Eu não estou presencialmente com a pessoa. Como eu faço, Robson, para gerar a âncora mental? Chama o nome dela. Cowboy, a gente está junto. Só de falar isso gera segurança. Gerou segurança, as piores objeções que a pessoa poderia ter deixam de existir. O objetivo sempre é gerar segurança para a pessoa que vai comprar de você. Então, a gente pode aqui percorrer, eu tenho um PDF com mais de 2.000 perguntas que você pode fazer numa abordagem de vendas. Eu ensino todas, mas é num processo de 3 meses que não dá tempo de ensinar aqui. Nosso horário está se esgotando, 5 minutinhos para fechar 2 horas. Eu não passo de 2 horas. Mas aqui, quero dar aqui um bom dia ao Ronaldo, apareceu aqui na metade da mentoria. Cara fera do digital aí, grande parceiro nosso. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a mentoria de hoje? Alguém queria contribuir? Alguém queria dar um depoimento, falar palavras positivas, desejar um bom dia? Este é o momento. Lembre-se que é um mastermind quântico, então o que você falar vai ficar manifestado e vai reverberar na vida de todo mundo. Então fale coisas boas, falem que hoje vai ser o melhor dia das suas vidas, e somente hoje não vou me aborrecer com ninguém, somente hoje não vou me preocupar com nada, somente hoje eu vou ganhar meu pão honestamente, e somente hoje serei a pessoa mais feliz do mundo. Aí você deve estar se perguntando, e os outros dias? Eles não existem. Só existe hoje. Quando chegar amanhã, será hoje. O ontem não existe, o amanhã também não existe. Tudo que existe é hoje. Se você aprender a viver hoje, você entendeu tudo. Se você entendeu tudo, quem vai estar nessa mentoria aqui na frente vai ser você nos ensinando a maravilha da vida. Alguém trabalha com digital aí? Digital, alguém? Tem a Ana aí, ó. Ana, ó, vou fazer uma fusão entre vocês. Trabalha bastante tempo? Pouco tempo? A Ana está fazendo o cursinho do Érico Rocha, Ronaldo. Ela está aí com umas ideias de fazer um lançamento. Sábado que vem, vocês querem aprender a trabalhar com digital? Depois da palestra dos meninos aqui, eu ensino vocês, se vocês quiserem. Olha, pô, isso é legal. Olha, o cara é fenomenal, hein? Fechamento no digital. Quem quer aprender? Bora lá? 9 horas da manhã. Tem leadership, né? Semana que vem tem leadership. Dá para ser no outro? Vai ter o leadership. Vai ser no sábado também? Quinta, sexta e sábado. Achei que acabava na sexta. Então, vamos programar, não nessa, sábado, no próximo, vai ter o leadership, eu vou estar lá também, o Cowboy vai estar lá. Então, né, Cowboy? Nesse sábado, em especial, a gente dá um intervalo, e no próximo, a gente volta com o Ronaldo, especialista no mercado digital, o cara que movimenta o mundo dentro do PC. Vamos lá. Então já que a gente tem uma data marcada, que já ficou mais programado, então faz assim, então, todo mundo consegue juntar, acho que uns... Deixa eu pensar, vou precisar do... Porque eu queria ensinar alguma coisa que fosse na prática direto para que vocês aprendessem e já executassem. Uma coisa é você dizer como é que é, outra coisa é você executar, né? Então, assim, vai precisar de uma hospedagem e de um domínio. Eu acho que R$100, menos que R$100, custa R$40 um domínio, uns R$100, uns R$60 a hospedagem. Quem tiver condições já traz o dinheirinho no cartão ali, que eu vou ensinar vocês a montarem a máquina de vocês. Eu dou R$100 para vocês. Uma máquina é ótimo. Máquina que traz cliente todo dia. Eu dou o template para vocês. Eu vou programar um template ali, depois vocês só mudam as fotos. O template que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, é um site de... É o layout do site. É um site de captura. Eu montei um site básico esses dias e mostrei para os meninos.
Chama-se Seja um Diamante. Seja um diamante, Se vocês quiserem acessar no celular mesmo, aí pode acessar. Eu vou trazer mais ou menos um modelo como esse para vocês aí. Vou colocar aqui no cantinho, aqui, ó. Coloquei aí, ó. É só aí no bate-papo de vocês aí. É só acessar e ver como fica o sitezinho ali, ó. Depois as fotos eu ensino a mudar, os vídeos eu ensino a mudar. Eu trago um template mais ou menos como esse daí para vocês, ó. E fica para vocês aprenderem a trabalhar. Uau! Quanta abundância, meu irmão, prosperidade, gratidão aí por somar energia com o nosso grupo. Tenho certeza aí que vai acelerar, o objetivo aqui é acelerar o resultado extraordinário. E então agora acabou de ficar extraordinário, né? Acabou de ficar extraordinário. A Ana trabalha com digital já, Ana, né? E você, o que você faz já? Fala pra gente. Eu trabalho com lançamento, na verdade. Eu faço páginas de vendas, faço sites, faço alguma coisa de arte, propaganda, de tudo um pouco. WordPress, trabalha com WordPress. WordPress, aham. Esse site é todo feito em... Deixa eu compartilhar para vocês verem. Compartilhe, por favor. Porque às vezes vocês não conseguem ver. Consegue me dar um anfitrião? Rápido. Co-host? Cadê o cowboy? Foi embora? Não, Acho que eu vou voltar. Ele fica aqui quietinho, não vai não incomodar muito. Tá sem voz. Então aí... Tá sem voz. A mulher tá mexendo com o almoço aqui, faz uns barulhos, eu tô com o áudio desligado e às vezes